seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Estamos de volta à mega operação desta terça no Rio de Janeiro. Oeste com Elas entrevista agora o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Tudo bem? Bem-vindo, Pimentel. Alegria falar com você. Não estamos te ouvindo, não sei se o problema é por aqui ou por aí. Vamos ver. Ativar, som ativar. Queremos ouvir o... agora sim. Bom dia de novo. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a participação, o senhor tem participado de tantas entrevistas, deve estar cansado, né? Mas é muito importante colaborar nesse momento para que todos nós, né, a sociedade, a imprensa, entendam o que acontece no Rio de Janeiro há tanto tempo que culminou nessa terça-feira. Juliana faz a primeira pergunta para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Rodrigo, a gente que é do Rio sabe que, apesar do crime estar no Rio de Janeiro inteiro, as pessoas que mais sofrem com o crime organizado e com o tráfico são as pessoas do subúrbio, da Baixada, que moram nas comunidades, né? Então, assim, eu liguei para minha mãe, nada, do túnel para lá não estava tudo normal, é para lá. E aí a gente vê essa turminha dos apartamentos, do Leblon, do Jardim Botânico, criticando uma realidade que eles não conhecem, que eles não vivem. Explica para quem não é do Rio, né, como há essa divisão e como o tráfico, né, vai atrás desses moradores das comunidades, né, do subúrbio, da Zona Norte, e o que eles fazem, né? Porque o tráfico, apesar do Lula não saber, hoje em dia quase não ganha mais dinheiro com droga. O que eles ganham é aterrorizando esses moradores. Explica um pouco para a audiência sobre isso. Eu vou fazer aqui uma análise do momento atual, né? O Comando Vermelho, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, há pelo menos 10 anos, ele adota estratégias bem semelhantes às das milícias, né? O território, de fato, é o que ele tem de mais importante. E a partir da ocupação territorial, sempre espalhando medo e terror, ele vai buscar o dinheiro com venda de botijão de gás, com preço superfaturado. Então, o pobre de periferia, ele paga um botijão R$50 mais caro, ele deixa na mão do Comando Vermelho no final do ano mais ou menos R$900, que ele vai comprar 18 botijões ao longo de 12 meses, né? O pobre vai comprar o sinal de TV a cabo, internet do Comando Vermelho, que é o CVNet. O pobre vai consumir o cigarro paraguaio contrabandeado, porque o cigarro formal não pode ser vendido dentro das comunidades ou mesmo nas periferias. O pobre vai ser humilhado pela barricada. Eu escutei uma declaração há um ano que eu gosto de repetir. Eu fui num evento na UERJ sobre violência policial, fui convidado, né? E alguns moradores reclamavam da operação policial como um transtorno verdadeiro, e realmente é. E esse morador terminava a explanação dizendo: existe algo muito ruim, que é a operação policial, existe algo pior, que é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então esse é o dilema do morador de comunidade, ele é a principal vítima, e verdadeiramente a esquerda Zona Sul, que existe mesmo, a esquerda acadêmica, né? Cosme Velho, Laranjeiras, Leblon, essa esquerda não consegue enxergar esse fenômeno. Ela enxerga o bandido como um protetor da comunidade. É uma visão tão absurda e tão romântica, tão impossível, né? Mas, no final, é considerar sempre, as pessoas que conhecem, considerar o morador a principal vítima. Cília? Pimentel, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Eu, inclusive, tenho acompanhado o seu trabalho, a gente já esteve até em outras entrevistas, e eu gosto muito de quando você explica, fala que nós não temos um problema no Rio de Janeiro de polícia, nós temos um problema de guerra, é uma questão de guerra civil, e isso a imprensa tem dificuldade de entender, os governantes têm dificuldade de entender, ou enfim, fazem-se de desentendidos, não é? E a minha questão é a seguinte: se nós assumíssemos, né, nós enquanto Estado, enquanto imprensa, enquanto governantes, assumíssemos que há no Rio uma guerra civil, quais seriam os próximos passos? O que é preciso fazer, tanto em termos práticos, quanto em termos legislativos, em termos de administração, de gestão da segurança pública? O que seria preciso fazer para conter e
exterminar esse problema que nós temos hoje no Rio, mas também espalhados pelo Brasil, Salvador, mesmo em São Paulo e etc. Imediata produção de legislação adequada. Vamos num cenário hipotético, que o Lula acordasse hoje com boas ideias e resolvesse pedir que o Exército Brasileiro ocupasse o Complexo do Alemão, como já aconteceu no governo da Dilma, né? O Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão por 19 meses, aliás, foram 19 meses sem nenhuma morte, tá? Mas o Exército Brasileiro está no Complexo do Alemão e não pode fazer vasculhamento nas casas. A GLO, ela não dá, a lei que estabelece a GLO não dá autorização para o Exército Brasileiro fazer busca e apreensão. E também seria pouco provável que um juiz no Rio de Janeiro, por falta de coragem, ou mesmo amparado na legislação, autorizasse o mandado de busca e apreensão coletivo. Ou seja, é impossível buscar os fuzis escondidos nas casas. E ponto final. Se eu não consigo buscar os fuzis, eu não vou retirar o poder bélico. Então é um dilema que a gente tem que enfrentar, conversar, debater, jornalistas, né? Sociedade, acadêmicos, juristas. Né? O que fazer sem legislação específica, sem uma legislação, e é ruim falar esse nome, sem uma legislação de guerra, né? Mas tem que falar. Hoje o procurador do Rio de Janeiro, né? Ele deu uma entrevista pela manhã e eu estou muito feliz porque um procurador falar isso. O procurador disse que realmente o Rio de Janeiro é um problema de guerra civil. Se o procurador-geral entende assim, tomara que muitos promotores também entendam da mesma forma. Mas eu tenho um dado aqui bem legal para dar também, que eu preciso compartilhar com vocês. Ontem eu assisti à indignação de uma declaração da ex-governadora Benedita da Silva, que atualmente é deputada federal pelo PT, que tem uma história muito bacana na política do Rio de Janeiro. Realmente ela é oriunda de favelas, né? Ela tinha inclusive um slogan na década de 2000, preta, pobre, favelada, e ela foi uma governadora que não foi presa. Por esse motivo eu já gosto dela, porque no Rio de Janeiro nós temos uma quantidade incrível de governadores presos, né? A Benedita ontem falava que a operação não tinha planejamento, tampouco inteligência, e a Benedita dizia que na época dela a polícia prendia sem disparar nenhum tiro, né? Eu fiquei prestando atenção na declaração da Benedita. Ela estava rodeada de deputados da esquerda, estava ali com vários deputados ali atrás dela, ela estava visivelmente emocionada. E quando eu vou buscar os dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, a gente percebe que na gestão da Benedita, no ano de 2002, a polícia quebrou todos os recordes históricos em letalidade policial. Foi quando a polícia mais matou na série histórica até 2002. A polícia da Benedita, ela foi governadora por 9 meses, matou 1.195 suspeitos ou bandidos, né? Um ano antes, 2001, a polícia do Garotinho matou 772 suspeitos. E eu vou pegar o número atual, consolidado, de 2024, do governador Cláudio Castro, né? A polícia matou 699 suspeitos. Ou seja, a Benedita mentiu muito, mas mentiu muito. E ela tem razão no seguinte: quem escolhe o caminho da política de segurança pública é o governador. Quem escolhe o comandante da polícia militar é o governador, o secretário de segurança pública é o governador, quem dita a direção é o governador. E na gestão da Benedita, a polícia quebrou todos os recordes históricos no que se refere à morte. E aí eu puxo para a atualidade, 2025. Né? A Benedita é PT, reclamando do Cláudio Castro, dizendo que a polícia dele é violenta, né? A gente busca 2025, atualidade. A polícia que mais mata no Brasil hoje é a do Jerônimo, também do PT. E pelo que eu saiba, o Jerônimo não vai ser chamado para depor pelo Xandão. O Xandão não chamou o Jerônimo, né? Então, se o jornalismo brasileiro hoje buscasse números, fatos, a gente ia desmontar essa grande mentira que espalhada pela esquerda brasileira, que a polícia do Rio de Janeiro mata muito. Não é verdade. A polícia do Jerônimo mata muito mais. Não é verdade. A polícia da Benedita mata muito mais. E quem quiser depois checar, não checar na página do ISP, cheque no Estadão de São Paulo, 26 de dezembro de 2002. Uma jornalista corajosa, poucas fazem isso, né?
apontou o dedo e denunciou o período que a polícia mais matou na história do Rio de Janeiro, governo Benedita. São reflexões para que as pessoas parem de acreditar nas mentiras que são ditas hoje por esses políticos de esquerda. Hoje, um grupo de deputados pediu a prisão preventiva do Cláudio Castro, né, sugerindo que ele não tinha controle pela polícia. Será que eles não sabem que a polícia da Bené foi a mais violenta, né? É uma reflexão, viu? Rodrigo, bom dia. O presidente Lula disse recentemente que traficantes também são vítimas dos usuários. Como o senhor interpreta essa fala? É irracional, soa irônico, né? Parece o Capitão Nascimento, em 2007, quando ele pega um viciado, um maconheiro na favela, pega ele pelo cabelo e diz: o culpado disso aqui é você. Mas o Capitão Nascimento, ele é sofisticado, ele vai evoluir ao longo das décadas, ele vai perceber que as facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, né? E a facção sobrevive do território. Então, a declaração do presidente Lula, totalmente irracional, demonstra ignorância e pouquíssimo conhecimento sobre o que verdadeiramente acontece no Brasil. Mas o Lula também é acompanhado pelo Lewandowski, viu? Porque eu tenho cuidado de assistir as falas do Lewandowski, né? Ele não fala sobre a dinâmica atual do crime no Brasil. Ele não fala sobre barricadas, ele não fala sobre domínio territorial, ele não fala sobre outras atividades econômicas do tráfico, né? Eu acho que ele desconhece o que acontece no país hoje. Ele nunca falou, por exemplo, sobre uma crise humanitária que acontece no Brasil, que são milhares de pessoas expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, na periferia de Fortaleza e também em Maranguape e também em algumas cidades da Bahia, inclusive cidades do interior. Nós temos no Brasil hoje um fenômeno de deslocamento de guerra, né, que é o êxodo urbano provocado por guerra, que é um fenômeno bem parecido com o que aconteceu em Alepo, na Síria, o que aconteceu no sul da Nigéria em função da guerra civil, né? Ignorar esse fato, o ministro da Justiça, é muito perigoso, sabe? Eu não sei se ele não sabe, se ele é enganado, mas o que me choca mais é o jornalismo brasileiro, sabe? Assim, eu consumo o jornalismo brasileiro com atenção. Tem jornalistas, ainda que de esquerda, que eu admiro muito, né? Que são combativos, que falam, né? Mas, de forma geral, você não vê matéria no UOL, na Globo News, na CNN, você não vê matérias sobre esse fenômeno de deslocamento urbano de guerra, que é uma verdadeira crise humanitária e que parece que as pessoas estão fechando os olhos. Muitas delas, né? Por isso também a importância aqui do trabalho da Revista Oeste, que confia, gosta da polícia, trabalha com a verdade, né? Dos bons policiais, desse serviço importante que vocês executam. Pimentel, você acha que de alguma forma essa mega operação de terça mandou um recado para facções como o Comando Vermelho e outras que agem no Rio? Sentiram esse recado? E acredita que outras mega operações assim devam acontecer? Se sim, com qual frequência e com quais diferenças possíveis? Eu faço duas considerações sobre a operação e eu vou explicar por quê. De fato, eu não digo que a operação é um sucesso, tá? Quando morre colega, policial, pai de família, eu não posso dizer que foi sucesso, pelo amor de Deus, mas eu posso apontar as consequências para a facção. Foi a maior porrada que o Comando Vermelho já tomou na história, né? Prisão de lideranças, morte de líderes, apreensão de mais ou menos aí R$1.850.000 só em fuzis, né? Se a gente considerar um preço do fuzil a R$18.000, né? O fuzil pode chegar a 70 mil, então esse prejuízo pode chegar só de fuzil aí a mais de 7 milhões. E um recado também para as outras facções, para o terceiro comando, para o Peixão, que é o líder do terceiro comando: a gente pode ir aí também na Cidade Alta te prender. E agora, o que eu lamento, e não é culpa do governador Cláudio Castro, tampouco da Polícia Militar, é que a gente não faça um aproveitamento do êxito, já que houve uma grande operação, já que o Comando Vermelho está aí mancando nesse momento. Deveríamos ocupar o território de forma permanente, com recursos federais, com o Exército Brasileiro, né? Porque senão a gente vai perder o momento.
Senão eu vou voltar aqui e vamos conversar daqui a um mês dizendo que o alemão está exatamente igual ao que estava em setembro, em outubro, né? E é uma pena para a polícia, para o morador do Alemão, a gente tem que repetir essa operação daqui a 5 meses, sabe? Começa a soar um pouco irracional isso. Aí o morador vai levantar a mão, calma aí, de novo, né? E a gente vai dar razão para o morador, porque, repito, o morador é a principal vítima disso tudo. Então, uma operação dessa, desacompanhada de uma ocupação territorial permanente, eu não gosto. Mas eu sou muito claro em dizer para o Brasil que essa operação era urgente, necessária, e o governador Cláudio Castro foi corajoso. A gente não pode assumir que o DOCA, um assassino que tem mais de 1.000 bandidos armados com fuzis, permaneça em liberdade. A gente não pode admitir que existam no Rio de Janeiro áreas de exclusão, onde a soberania nacional não funciona, né? Onde o Estado Democrático de Direito não funciona. Rodrigo, o senhor acha que o enfraquecimento da polícia, né, e o discurso contra operações em favelas servem, na prática, aos interesses do tráfico? Evidente que sim. Muitas ONGs algumas ONGs até que produziram trabalhos muito sérios ao longo de décadas, né? Muitas dessas ONGs, elas foram cooptadas por facções, né? Elas representam, elas formam uma representação equivocada, não verdadeira do morador local. Eu lembro de um evento, quando eu era oficial do BOPE, onde ativistas de ONG enfrentavam o BOPE, reclamavam das operações policiais e alguns meses depois esse ativista foi preso com fuzis escondidos, né? Então, eu sei que isso não é a totalidade e eu tenho certeza que existem ONGs muito sérias, né? Mas, repito, são reféns e agem em interesse do tráfico. ONGs que fazem análise da violência, todas essas eu considero muito, consumo o material produzido e sou admirador, viu? Apesar da divergência ideológica, eu sempre falo bem aqui do material que eu leio da UF, do GNUF, do Fogo Cruzado e de várias ONGs aqui. Inclusive, eu utilizo material que eles produzem para consolidar a minha opinião. Por exemplo, o GNUF, ele diz que 4 milhões de cariocas vivem subjugados por milícias, pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando. Isso é um dado importante produzido por uma ONG. Mas a ONG de favela, eventualmente, ela está cooptada, lamentavelmente, pelo tráfico. Pimentel, a gente, no Tropa de Elite, né, no final, se diz a quem isso tudo serve, né? Quem banca tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Muito tempo já se passou desde esse momento. A minha pergunta é a seguinte, hoje, né, o tráfico, você mesmo disse que não vive mais, o crime organizado não vive mais da droga, mas sim de extorquir o morador ou de vender, obrigar o morador a comprar certos produtos, etc. Enfim, quer dizer, mudou tudo, a lógica mudou. O quanto que hoje o crime organizado também mudou a ponto de se estruturar dentro desse Estado que alguns ainda chamam de democrático e também de direito. O quanto que o crime organizado hoje pode ser considerado parte da estrutura do Estado, política, e como resolver esse outro problema? Vamos lembrar um evento bem triste no Rio de Janeiro há 4 semanas. Um deputado estadual do MDB, TH Joias, do MDB, vamos gravar aqui o nome do partido político, tá? Porque muitas pessoas votam nesse partido e deveriam saber desse fato. Um deputado estadual, ele que já havia sido condenado a 14 anos de cadeia, que conseguiu furar a lei da ficha limpa, conseguiu se candidatar. Esse deputado ficou em terceiro suplente. Aí um deputado morreu, assumiu o segundo suplente, que era o filho do Pisciani, que foi deslocado
para a Secretaria de Esporte pelo governador Cláudio Castro, né? Aí provocou a ascensão do terceiro suplente, que era o TH Joias, 15 mil votos. Lembrando, o TH Joias já tinha sido condenado a 14 anos de cadeia, mas furou a ficha limpa. E o TH Joias foi preso, novamente, pela Polícia Federal dessa vez, vendendo drones para o Comando Vermelho, para o Terceiro Comando e para as milícias, né? Ou seja, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, a mesma Alerj citada do filme Tropa de Elite 1, no filme Tropa de Elite 2 também, na mesma Alerj, um deputado estadual de um partido, MDB, que é da base aliada do governo Lula, mas também é da base aliada do governo Cláudio Castro, tá? Deixar isso claro para a gente. Tá lá, então você percebe um nível de infiltração dessas facções na Assembleia Legislativa. Você percebe também, no mês passado, um desembargador do Rio de Janeiro, ele não foi julgado, tá? É uma investigação ainda, mas ele foi afastado pelo CNJ, investigado por vender decisões, né? Desembargador não faz sentença, né? Vender decisões que favoreciam a libertação de bandidos do Comando Vermelho, de 3 lideranças do Comando Vermelho, num plantão judiciário. Então, se tudo isso for verdade, a gente percebe o nível de infiltração. É no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é na Assembleia Legislativa, possivelmente também no Poder Executivo, né? E é o que nós estamos vivendo, uma realidade bem próxima ali à realidade do filme Tropa de Elite. Parece que não mudou muita coisa de 2007 para cá, né? E isso, às vezes, vira uma moeda da esquerda. Olha, vocês estão combatendo o tráfico na favela, mas estão esquecendo na Assembleia Legislativa, estão esquecendo no Poder Judiciário, né? A minha posição, é a sua também, é combater em todos os lugares. É prender o deputado corrupto, prender o desembargador corrupto, se for o caso, né? Normalmente eles não são presos, tá? Eles colocam tornozeleira e nem perdem seus salários, né? E prender o traficante também, que está ocupando o território com fuzil. Uma coisa não separa a outra, né? Mas esse discurso agora de que, olha, lá na Faria Lima é muito mais fácil, a gente chega lá, a gente pega o dinheiro deles, não tem tiro nenhum. A Faria Lima é uma coisa, o Complexo do Alemão é outra. O Complexo do Alemão é domínio territorial, perda de soberania, né? Mas ainda assim, ontem o Caio Junqueira, que é um jornalista que eu gosto muito, viu? Ele falou para mim da operação da Faria Lima e eu fiz uma colocação para ele, olha, a operação Carbono, que nós aplaudimos muito, que foi um sucesso de fato, né? Ela não acabou com o PCC não, o PCC continua existindo. O PCC continua dominando postos de gasolina, ameaçando canavieiros, né? O PCC continua ocupando o território em várias periferias do Brasil, né? Então muita gente vai dizer que essa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, é enxugar gelo. Olha, a operação do PCC da Faria Lima também é enxugar gelo, porque o PCC continua existindo. Nada mudou. O PCC continua mais forte, mandando cocaína para a Europa através do Porto de Santos, como se nada tivesse acontecido. Então, enxugar gelo, às vezes, é importante, viu? Porque senão o gelo vai derreter, vai molhar a tua sala todinha, né? Temos que pensar nisso. Capitão, aqui no chat, a Regina Carino tem uma pergunta muito pertinente. Existe a possibilidade de facções rivais se aproveitarem para crescer nessas regiões que o Comando Vermelho pode perder espaço? Olha, o terceiro comando, que é a segunda facção mais forte do Rio de Janeiro, apesar da morte de 100 bandidos do Comando Vermelho, apesar da apreensão de 100 fuzis, né? Apesar da prisão de mais de 80 bandidos, o terceiro comando ainda assim hoje não teria força para tomar o Complexo do Alemão. O terceiro comando está na região da Maré, né? Em algumas favelas, também está na região da Cidade Alta, com Peixão, aquela região ali que a gente envolve ali, a gente chama de Complexo de Israel, né? Que está próximo ao Complexo do Alemão, sim. Mas eu não conheço nenhum policial que avalie a possibilidade atual do terceiro comando em invadir o Complexo Alemão, tá? O Comando Vermelho realmente ainda é muito mais forte. Mas é uma boa análise dela, porque quando eu era do BOPE, nós realizamos aquelas operações
Operação Papa, né, no Morro do Turano, né? Nós prendemos muitos bandidos, matamos alguns, e quando o BOPE saiu do Turano, Comando Vermelho, o terceiro comando foi lá e invadiu o Turano, porque o Turano estava enfraquecido. Então essa análise dela aí é pertinente, mas não para o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão realmente é muito poderoso. Perigoso isso, hein? Também queria saber, Pimentel, como você avalia a discussão de governo federal e estadual, a questão de classificar as facções como terroristas no Brasil. A gente viu a Argentina agora classificando, o Comando Vermelho, o PCC, terroristas. Os Estados Unidos já pediram para serem classificados para poderem combater melhor, já que ações do PCC chegam nos Estados Unidos também. Seria útil, de alguma maneira, o que poderia mudar classificando facções como terroristas? Lewandowski ontem disse que não, mais uma vez, né, que não vai fazer isso. Eu acho que isso já virou uma teimosia do Lewandowski, viu? Eu acho que já virou uma bandeira política, ideológica, isso virou uma teimosia. O Lewandowski insiste na tese da necessidade da ideologia para a classificação de terror. Mas vamos lá. Eu falei sobre a realidade do Rio de Janeiro, a gente chama de conflito armado não internacional, a gente chama de CANI, né? Ocupação territorial por mais de 2 décadas, né? Capacidade bélica dos bandidos de média intensidade, pelo menos 200 bandidos armados com fuzis, enfrentar o poder do Estado democrático de direito, através de ações de medo, pânico, né? Tentar colocar o Estado de joelho, fechando rodovias, né? As ações do Comando Vermelho hoje, elas não são mais ações para buscar dinheiro, são ações para mudar a opinião do governante, para que ele se intimide, né? Eu tenho certeza que isso é ideológico. Pode não ter nenhum partido político por trás. O Comando Vermelho pode não estar ligado ao PT, ao PSOL. Realmente não está, não. Tá? É besteira falar que estão ligados. Mas a ação do Comando Vermelho de tentar mudar a opinião de um governador eleito pelo voto popular, de tentar aterrorizar a população, fechando ruas, é evidente que é uma ação de terror e todo mundo considera dessa forma. O Lewandowski vai mudar a opinião um dia quando o Comando Vermelho começar a fazer isso na Bahia, quando o Jerônimo começar a ser vítima dessas covardias do Comando Vermelho. Aí o PT vai mudar de opinião, o PT muda de opinião o tempo todo. Em 2008, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 25 bandidos no Alemão, o mesmo PT de hoje, exatamente o mesmo PT, a Benedita, o Lula, o mesmo PT, aplaudiram a operação. Eu vou lembrar para você aqui que o Lula disse: não se combate o tráfico com pétalas de rosa. O Lula foi muito contundente, dizendo que a solução é porrada mesmo, sabe? É isso. Mas agora não tem mais o Cabral no governo, tem o Cláudio Castro, e aí muda o discurso. Onde estava a Benedita da Silva em 2008, que ela não criticou as 25 mortes do Alemão? Onde estava o Lula em 2008, que ele não criticou as 25 mortes do Alemão? Ele aplaudiu, né? Por que eles mudam de opinião? Por que o governo Lula ofereceu ao Cabral os blindados? Em 2 ou 3 horas, os blindados da Marinha já estavam à disposição da Polícia Militar, do governo Cabral. E por que agora precisou de parecer da AGU, de pedido ao ministro da Defesa? Nada disso aconteceu quando o governador do Rio era o Cabral. Era uma situação de amizade, pegar o telefone, vou te ajudar, né? Agora muda tudo. Agora eles colocam uma série de burocracias, né? É uma pena que as pessoas não percebam que é uma questão política de enfraquecimento do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu acho que até percebem, né? Mas não querem ver, né? Porque de alguma maneira se beneficiam com esse governo, né? Que eu chamo de desgoverno. Mas, Rodrigo, depois de tantos anos estudando o crime organizado no Rio, você acha que ainda existe saída real ou o Estado já perdeu completamente o controle? Eu tenho algumas boas notícias, sabe? Assim, ao longo dos últimos anos, em meus vídeos, podcasts, eu fui sempre contundente contra, por exemplo, Eduardo Paes, né? Apesar de ter votado em Eduardo Paes algumas vezes, eu sempre faço muita crítica à omissão da Prefeitura na segurança pública do Rio de Janeiro, no que se refere a uma Guarda Municipal Armada, que agora foi criada. Mas ano passado, eu queria compartilhar isso contigo,
A Prefeitura do Rio de Janeiro, ela teve a coragem, a ousadia de realizar uma operação muito perigosa. Ela retirou as casas do Terceiro Comando e do Comando Vermelho, construídas em áreas da União, no Complexo da Maré. Só com essas casas, o Comando Vermelho iria apurar em torno de R$1 milhão por mês, o Terceiro Comando, perdão, né? O Comando Vermelho e o Terceiro Comando perceberam uma crise habitacional no Rio de Janeiro e resolveram entrar no mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, das facções, né? O governo federal falha em oferecer uma política habitacional, a facção vem, ela não quer saber de vender maconha e cocaína, ela quer dinheiro recorrente, ela constrói casas. E o Eduardo Paes teve uma coragem que poucos prefeitos teriam. Ele chamou lá o Breno Carnevale, que é o secretário de Ordem Pública, né, e botaram as casas abaixo, com muita reclamação do PSOL. O PSOL foi lá e reclamou, queria que as casas continuassem lá, na favela, certamente com moradores pagando mensalidades para as facções, né? Então, quando eu vejo ações de prefeito como essa, eu começo a acreditar que os prefeitos estão se movimentando, porque, repito, diferente do que Lewandowski disse assim, obrigação dos governadores exclusiva, né? Lewandowski não conhece o artigo 144, é dever de todos, né? De todos, obrigação de todos, é o que diz a Constituição Federal, todos os entes federativos. Então, os prefeitos poderiam estar se movimentando no que se refere à questão das barricadas. Eu citei também o prefeito de Belford Roxo, que ele abraçou a questão de enfrentar as barricadas, né? Ele entendeu que Belford Roxo estava perdendo a soberania nacional, que as pessoas não viviam mais nas áreas do município, viviam nas áreas das facções, e ele pegou lá máquinas e colocou dezenas, eu acho que centenas de barricadas abaixo. Imagina se cada prefeito do Brasil começa a se movimentar, a buscar ações efetivas de combate ao crime organizado. Imagina se um prefeito da Bahia ou do Ceará identifica lá uma loja que vende cigarro paraguaio, olha, você vai perder o seu alvará, né? Imagina se um prefeito percebe uma barricada, se movimenta com a sua guarda municipal, retira a barricada. Imagina um movimento no Brasil chamando todas as pessoas para enfrentar as facções de uma forma inteligente, logicamente, né? Imagina se as prefeituras fechassem os postos de gasolina que nós suspeitamos que pertençam ao PCC em São Paulo, né? Olha como ia ser legal. Então tem muita coisa para ser feita aí e eu tenho alguma esperança a médio prazo, não a curto prazo. Pimentel, se isso que você está preconizando, essas boas notícias que você está trazendo, não acontecerem, é possível que a gente chegue num ponto sem retorno no Rio? Quer dizer, é possível que o Rio seja obrigado a entregar territórios para o crime organizado, que o Brasil chegue a esse ponto de absurdo? Vi uma entrevista do Derrite ontem à noite. O Derrite foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? E ele falou que naquela operação no litoral de São Paulo, né? Acho que Operação Escudo, não lembro bem o nome da operação, a Polícia Militar de São Paulo retirou 15 barricadas. Se o Derrite, se a Rota, se a PM de São Paulo não retira essas 15 barricadas das favelas do litoral paulista, hoje a gente não teria mais 15, teria 50. E aí você começa no que você disse, o ponto sem volta, né? O Rio de Janeiro chegou nesse ponto sem volta talvez há 30 anos, né? Eu entrei na polícia em 1980 e 90, na polícia, e as favelas já eram inexpugnáveis, né? Para entrar em algumas favelas na minha época, na minha geração, só com 50 policiais, com fuzis, com helicóptero, com apoio. Então, isso pode se consolidar. Então, fica um recado aí ao governador Jerônimo da Bahia, ao governador Eumano Freitas do PT do Ceará, à governadora de Pernambuco, né, que são os estados da federação com as 10 cidades mais violentas do Brasil. Tá? Esses 3 estados, Pernambuco, Ceará e Bahia, juntos possuem as 10 cidades mais violentas do país. Fica um recado para eles. E se eles não forem enérgicos nesse momento, em 2025, em pouco tempo, essas periferias que eu disse aí vão estar numa situação bem parecida com a do Rio de Janeiro, ou quem sabe até pior. Eu recebo relatos de policiais militares da Bahia
que atuam na região da favela da Valéria, né? Onde eles dizem para mim, Pimentel, tem fuzil, eles enfrentam a polícia, eles já colocaram barricadas, nós tiramos várias vezes, né? Eu tenho um grande apreço pela Polícia Militar da Bahia, viu? Porque eles estão trabalhando como nunca. É a polícia que mais prende em números relativos e que mais mata também em números relativos do Brasil. É sinal de que eles estão trabalhando de forma muito árdua, né? Assim, independente da orientação do governador, tenho certeza, mas estão trabalhando de forma muito árdua. Capitão, ontem recebemos aqui no nosso estúdio o Coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito aqui de São Paulo, e ele foi muito enfático ao dizer que um dos maiores problemas, na visão dele, do Rio de Janeiro é justamente a interferência do judiciário nas decisões, impedindo que a polícia subisse no morro e realizasse operações. O senhor acredita que o judiciário pode estar atrapalhando a polícia de fazer o seu trabalho? A DPF das favelas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Ela foi proposta durante a pandemia pelo PSB, um partido político, PSB, pelo ex-deputado Molon, que é um cara muito correto, viu? Um cara inteligente, é de esquerda, mas assim, eu tenho muita admiração por ele também, eu converso com ele eventualmente. Ele não pediu a proibição das operações, vamos ser claros nisso, né? Eu já falei que as operações foram proibidas, mas eu tenho que ser justo, as operações não foram proibidas, elas foram burocratizadas, né? A polícia tinha que seguir lá um checklist para executar essa operação. Muitas das vezes, essa série de pedidos da DPF realmente inviabilizava a operação. Vou dar um exemplo aqui, a operação pedia ambulância. Quando você vai num baile de carnaval no Rio de Janeiro, num bloquinho de carnaval, tem ambulância. A prefeitura exige. Aí você pensa assim, puxa, você tem uma ambulância no bloco de carnaval, por que o Estado não pode colocar uma ambulância numa operação policial? É bem razoável. É bem razoável. Que pensamento inteligente. Aí você pensa no seguinte, o Rio de Janeiro tem 40 batalhões da Polícia Militar, que realizam operações 2 ou 3 por dia. Quem é que vai comprar 40 ambulâncias, ou então 120 ambulâncias, contratar paramédicos, talvez 400 paramédicos, né? Será que a ambulância vai acompanhar o policial do terreno ou a gente vai expor um profissional de saúde a um risco desnecessário? Será que não é melhor manter a ambulância no hospital a 5 minutos de distância para ela ser acionada em caso de operação? Então, por exemplo, a questão da ambulância, que no primeiro momento parece uma excelente ideia, num segundo momento você começa a analisar, calma aí, isso inviabiliza a operação. Isso no mundo real não vai acontecer. O Estado brasileiro não vai fornecer 120 ambulâncias, 360 profissionais médicos para que eles estejam acompanhando operações diuturnamente, né? Aí depois tem aquela questão que você tinha que avisar a rede de ensino, né? A professora da escola municipal, ela vai liberar os alunos, ela vai ser ameaçada pelo tráfico. Olha, vai ter operação hoje? Me diz aí se vai ter operação hoje. É normal, a escola fica dentro da favela, né? Então, você olhava a DPF 635, pô, que coisa estranha isso aí, né? Evidente que a DPF 635 favoreceu muito o Comando Vermelho, tanto é que houve expansão territorial ao longo da DPF. As facções, Terceiro Comando, milícias e Comando Vermelho, expandiram as suas barricadas, avançaram com as suas barricadas. E aí tem outras questões, por exemplo, que eu conversei com o Molon sobre isso também, viu? Você está no batalhão da PM de serviço, oficial de dia, é muito comum. Chega lá um rapaz com o localizador da sua moto, minha moto foi roubada, eu tenho a localização da moto aqui no meu tablet, no meu telefone, você pode ir lá recuperar minha moto? Não, eu não posso, porque isso não é excepcionalidade. A sua moto vai continuar lá na favela. Eu não tenho autorização de ir lá para recuperar o seu patrimônio. Tem mais coisas. Eu cito uma matéria de uma emissora de TV, onde 2 jornalistas na bancada, pela manhã, apontavam para um caminhão roubado dentro de uma favela, onde os traficantes retiravam os produtos, né? Produtos eletrônicos,
e a jornalista dizia assim, que absurdo, por que a polícia não vai lá? Que absurdo, por que a polícia não vai lá? No que ela falou isso pela terceira ou quarta vez, eu não aguentei, eu mandei um zap. Olha, a polícia não vai lá porque isso não é excepcionalidade, porque a polícia não pode ir. O comandante do batalhão ele não tem como realizar uma operação para recuperar um caminhão roubado sem comunicar ao Ministério Público, sem comunicar à rede de ensino, né? Então, no fim de tudo, a ADPF era uma ação que engessava muito a polícia, muito mesmo, sabe? Uma verdadeira covardia com o governador do Rio de Janeiro, com a sociedade do Rio de Janeiro. E enquanto isso, nós vamos ficando cada vez mais reféns dessa bandidagem e criminalidade, o que não aguentamos mais. Deixa eu agradecer aqui o Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE. Qual a sua ligação com o Tropa de Elite, exatamente? Que todo mundo fica curioso e pergunta. Eu sou roteirista do filme, sou autor parabéns. Eu sou autor com Batista dos livros, né? Opa! Elite da Tropa 1, Elite da Tropa 2. O livro não é o roteiro adaptado, né? O roteiro é uma outra obra que eu desenvolvi com o Zé Padilha ao longo de um ano, né? Então, assim, e aí a inspiração, são muitas histórias minhas ali, mas são muitas histórias também de colegas do BOPE, Sim. que eu conheci ao longo do tempo que eu fiquei lá. Muito obrigada por ter trazido para a gente esse olhar tão esclarecedor através do filme e do livro, viu? E deixo aqui um grande abraço também. Obrigada pela participação, sucesso nas atividades. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu gostei muito de participar do evento, tá? Ah, que bom, a gente que gostou mais ainda. Grande abraço. Começamos já essa edição recebendo o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Ivan, curtiu aqui a decoração? Tô bem, bom dia, bem-vindo, feliz Halloween. Bom dia, Adriana, Paula, Juliana. Gostei, vocês estão bem a caráter, né? Aqui na Inglaterra, essa coisa do Halloween, ela também é bem presente, né? Aqui é só sair na rua. Hoje eu tô em casa, daqui a pouco eu tô saindo, mas as casas, enfim, tá tudo decorado. É que eu faço parte do clube que já tá esperando a decoração de Natal, né? Eu começo assim, meio que devagar ali em setembro, já começar a tirar as coisas de Natal e tal. Então eu faço mais parte desse time aí que só tá esperando sair o Halloween para começar a colocar as coisas de Natal. Mas vocês estão bem a caráter aí, viu? Ah, Natal a gente vai também fazer algum oba-oba por aqui em Oeste com elas. Que bom, tem gente que entra na brincadeira, né? Leva a sério o Halloween, Estados Unidos então, né? Aí você falando pra gente como que é no Reino Unido, e aqui no Brasil também são várias festas que são organizadas. Mas vamos lá, apesar, né, Julie, de toda a diversão, nossos temas com o Ivan não são lá dos mais brincalhões ou animadores, né? Julie? É verdade, não, tá difícil, né? A gente tá por um momento muito delicado do Brasil e no mundo, né? Vamos começar, então, conversando com o Ivan sobre o nosso primeiro tema. É a Paula que faz a primeira pergunta? Bora! Ivan, o grande encontro entre Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, finalmente aconteceu depois de 6 anos. Como é que foi esse encontro e o que podemos esperar daqui para frente em relação aos dois países? Bom dia, Paula. Ali, nenhuma surpresa para o presidente americano Donald Trump, nenhum trick or treat. Ele conseguiu aquilo que ele queria, avançar em relação à China. A China, por outro lado, teve uma pequena redução das tarifas, o que deixa o Brasil em primeiro no mundo hoje, o país mais tarifado pelos Estados Unidos, né, nessa nova onda aí de tarifas de 2025, com a redução da China, o Brasil com os 50% assumiu o primeiro lugar. Importantíssimo o acordo que o presidente americano conseguiu com a questão das terras raras, que é uma deficiência que os Estados Unidos têm em relação à China, né, muito por culpa aí dos dois Bush, pai e filho, Clinton, Obama, e agora a administração Trump trabalha para retirar, né, para diminuir esse atraso em questão às terras raras dos Estados Unidos. A China volta a comprar quantidades enormes de soja, o que pode até ter um impacto no agronegócio brasileiro, com certeza vai ter um impacto positivo para o agronegócio americano. Donald Trump saiu da reunião com a promessa
de que a China vai ajudar os Estados Unidos na questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas mais importante do que isso foi a influência demonstrada pelo presidente americano Donald Trump em toda a sua viagem, não só a conversa com Xi Jinping, mas pela Ásia. Teve acordo de paz entre Tailândia e Camboja, a visita que ele fez ao Japão, com a primeira-ministra do Japão recebendo ele, essa Nai Takaishi, que é considerada a Margaret Thatcher do Japão. Então foi um saldo muito positivo. E se vocês me permitem aqui fazer um jabá hoje à noite lá no De Leste a Oeste, com a Ana Paula Henke, o Bernardo, os dois Flávios, temos um Flávio surpresa hoje, nós vamos tratar a fundo desse tema aí também, dessa visita do presidente americano Donald Trump à Ásia. Então é hoje no De Leste a Oeste, a partir das 20h30. Imperdível, vamos acompanhar. Mas, de qualquer forma, fica também esse destaque, né? Até os chineses, a China, enfrentando a negociação com Donald Trump. Parece que só realmente, né, Júlio, o Brasil não consegue um resultado nessa crise entre os dois países, um resultado de verdade. O Brasil fica só até o próximo encontro, e aí a gente vai ficando para trás, né? Ivan, o que são os testes nucleares que o Trump quer retomar lá nos Estados Unidos? Então, Juliana, bom dia. Soa muito como Guerra Fria, né? Mas o fato aqui também. O presidente americano Donald Trump deu ordem ao Pentágono para retomar os testes do arsenal nuclear. Esse comunicado foi feito horas antes dele se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping, portanto, um recado de força aí para ele chegar na mesa de negociação, né, com essa notícia, mas é também uma resposta à Rússia, de Vladimir Putin, que vive falando em ameaça nuclear, em guerra nuclear, que a Rússia é uma potência nuclear. Bom, o presidente americano Donald Trump assim lembra a Rússia quem é a potência nuclear no mundo. A Rússia, ela até tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. O país que mais tem ogivas nucleares no mundo hoje é a Rússia, são aproximadamente 6.000. Mas nós temos que também ressaltar o seguinte: você ter essas 6.000 bombas nucleares significa uma coisa, ter a capacidade de lançar e atingir o objetivo, o alvo, é outra. É nesse sentido que o presidente americano Donald Trump, então, designou aí o Pentágono a retomar esses exercícios nucleares, que até por uma questão de segurança interna dos Estados Unidos, mas também de dissuasão a países como a Rússia e volta e meia a China, mas principalmente a Rússia, que vive ameaçando, falando, nós temos a bomba atômica, nós temos a bomba atômica. O mundo inteiro já sabe que a Rússia tem a bomba atômica, e que, como disse aqui, são aproximadamente 6.000, embora acredite que apenas 1.000 delas estejam operativas. Eu não vejo motivo, no momento, para pânico, Juliana, porque o uso da força nuclear, ele é, como eu disse, uma dissuasão, né? Você ter a arma nuclear é como um poder de dissuasão. Digamos que a Rússia, eventualmente, dispare os 6.000 mísseis nucleares que eles têm. Bom, seria o fim da humanidade, inclusive da própria Rússia, então não teria nenhum sentido eles dispararem todos esses mísseis. Então, nesse primeiro momento, acho que é importante a gente dar a notícia, mas também trazer um conceito aqui, melhor dizendo, um contexto de que não estamos diante de uma ameaça nuclear. O que o presidente americano Donald Trump fez foi mostrar ao mundo que os Estados Unidos é uma superpotência nuclear, que os mísseis estão em dias e prontos para serem utilizados, mas a intenção continua sendo, obviamente, aquela de não utilizar esses mísseis nucleares. Eu devolvo para o estúdio. Preciso também ter essa demonstração de poder, né? Os Estados Unidos estão à altura das grandes potências, estavam ficando de alguma certa forma para trás nesse sentido e não querem. Agora, a diferença também, principal, é quando um país é responsável para ter um armamento desse ou completamente irresponsável e perigoso, como quando estavam nas mãos aquele enriquecimento de urânio do Irã, né? Quando os Estados Unidos fizeram a incursão junto com Israel. Bom, próximo tema por aqui, que tem muito a ver com a situação do Brasil, o governo do Paraguai, dessa vez, anunciou que classifica, sim, Comando Vermelho, facções terroristas, PCC, como potenciais terroristas, aquilo que o nosso governo aqui no Brasil resiste em fazer, porque diz que aqui as facções, o terrorismo teria que ser classificado, se tivesse fins ideológicos, mas que a questão aqui são fins criminosos, então não caberia isso?
Pois é, Adriana, olha só, né? A gente está tomando lição do Paraguai, quem diria? Na terça-feira foi o governo argentino que anunciou a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, perdão, na quarta-feira, e ontem, quinta-feira, então, depois de uma reunião entre o que seria o equivalente ao ministro da Defesa do Paraguai e o presidente Santiago Peña, foi decidido que o governo deve publicar nas próximas horas, provavelmente nessa sexta-feira, um documento oficializando aí a declaração do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E não foi só isso, Adriana e audiência. O ministro da Defesa do Paraguai, Benítez, também anunciou o reforço das fronteiras do Paraguai com o Brasil. Uma das intenções é impedir a fuga, né, desses criminosos que eventualmente já não se sintam mais seguros no Rio de Janeiro, para que eles não fujam para o Paraguai. A Argentina também tomou uma decisão semelhante, o que significa, na prática, que, assim, basicamente metade do Mercosul hoje está reforçando as fronteiras as fronteiras com o Brasil. Isso não é uma boa propaganda, não é bom para a imagem do nosso país, que os países vizinhos estejam tomando uma medida como essa. Agora também, Adriana, a gente precisa salientar aqui para a nossa audiência de que não foi coincidência essa decisão do Paraguai e da Argentina. Eles estão trabalhando em conjunto, já existe uma força-tarefa na Argentina para investigar a atuação do PCC lá dentro daquele país. O Paraguai, recentemente, em agosto deste ano, assinou um acordo com o FBI para realizar investigações sobre o Hezbollah, as operações do Hezbollah na Tríplice Fronteira, e obviamente nós podemos presumir aqui que essas investigações também visam buscar alguma conexão do Hezbollah ali na região, né, na Tríplice Fronteira, com o PCC e o Comando Vermelho. Portanto, o que nós podemos dizer aqui para a nossa audiência é que essa decisão da Argentina e do Paraguai mostra um alinhamento dos dois países, deixando o Brasil aí um pouco isolado, até mesmo dentro do Mercosul. Outro país que pode seguir essa linha, nós não temos ainda nenhum comunicado oficial, estou no campo da análise, é o Equador. Isso porque o presidente Noboa do Equador tem se demonstrado muito aguerrido aí também na luta contra o narcotráfico. A relação com a administração Trump é muito boa, o Equador inclusive recebeu equipamento militar dos Estados Unidos, e nesse alinhamento aí com o Paraguai e a Argentina. Por que isso seria importante? Eu sei que existe uma expectativa muito grande por parte do público de que os Estados Unidos tomem essa iniciativa também de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Depois que o Brasil se recusou, e está ficando realmente vergonhosa a posição do governo brasileiro nesse momento, com dois países já tomando essa decisão, potencialmente um terceiro, o Equador. Quando você tem vários países, então, ali da América do Sul tomando essa decisão, isso poderia reforçar eventualmente uma posição do governo americano nessa classificação dessas organizações como grupos terroristas. Aí a coisa realmente ficaria elevada a um nível muito alto, lembrando também que no mês que vem teremos o julgamento de Hugo El Pollo Carvajal, dia 19 de novembro, lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, e as autoridades americanas buscam justamente descobrir do Hugo El Pollo Carvajal as rotas essas que possivelmente passam pelo Brasil. Vocês diziam aí no início, né, do programa que essa semana foi agitada, foi importante. Olha, meu conselho, preparem a pipoca, preparem aí os músculos, porque o mês de novembro promete. Tudo isso que eu falei e mais, simplesmente a chegada do maior porta-aviões do mundo ali no Caribe entre o dia 10 e 15 de novembro. Tá bom para vocês? Aproveitem o final de semana de Halloween, descansem, porque a gente vai ter bastante trabalho, viu, Adriana? Com certeza, grande expectativa de muitos acontecimentos sérios, não só no Brasil como em todo o mundo, e mesmo os internacionais que nos afetam em algum momento de alguma maneira. Ivan Kleber, valeu então, de leste a oeste, sexta-feira, hoje, 8h30 da noite, imperdível, os detalhes dos destaques internacionais, todos bem minuciosamente avaliados por nossos queridos comentaristas políticos. Um beijo grande, bom fim de semana, qualquer novidade chama a gente por aqui. Chamo sim, Adriana, uma saudação especial a você, a Juliana, a Paula e com certeza a nossa querida audiência. Um grande abraço. Agora,
Nessa sexta-feira a gente recebe com muito carinho o nosso colega jornalista aqui de Revista Oeste, que tem uma larga experiência profissional, um jornalista realmente diferenciado, Dagomir Marchese, autor da matéria Já Comprou Seu Bunker na Revista Oeste. Vamos falar com o Dagô sobre esse e talvez outros temas, se possível. Tudo bem, Dagô? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Oi, Adriana. Oi, Paula. Oi, Dagô. Tudo bem? Oi, Marina. Beijo pra Marina. Parabéns pela Beatriz, né, que chama. Tá lá, abraçadinha com a Bia, recém-nascida. Que Isso gostoso, aí. né? Vontade de dar um cheiro num bebê recém-nascido. Hoje ela postou uma foto da Bia, gente. Se você não viu, vai lá no perfil do Instagram da Marina e ela postou as bochechas maravilhosas. Fechuda mesmo. Ô, Dagô, você pode começar contando pra gente sobre essa matéria que saiu nessa última edição? Quer dizer, hoje sai, sexta-feira, uma edição fresquinha da Revista Oeste. Isso. Nessa que ficou no ar nessa última semana, que fica à disposição dos nossos assinantes, alguma parte da matéria para quem não é dos nossos materiais para quem não é assinante também. Mas que história é essa? Quem está construindo o bunker? Por quê? E por que eu ainda não construí o meu? Estou correndo risco. Você é milionário? Não, é por isso que eu não construí ainda. Não, é bilionário, tem que ser. É bilionário. Dagô? Não, a matéria mostra que não só os bilionários. A matéria partiu de uma constatação que alguns desses bilionários, né, o Sam Altman da ChatGPT, alguns desses caras de tecnologia estão construindo bunkers realmente muito ricos, né? No Havaí, na Nova Zelândia e tal. E até meio contraditório, porque eles falaram assim, se algo der errado com a inteligência artificial, a gente está protegido. Fala, pô, legal, né? Quer dizer, que vocês criam e agora vocês vão se esconder, né? Mas, enfim, não é só esse o problema, né? O problema não é só inteligência artificial, talvez seja o menor dos problemas, né? Eles falam também de pandemia, uma pandemia que volte, né? Um negócio mais forte que a Covid. Falam de choque de asteroide, né? Não tem o Atlas aí causando estranheza? Mas o bunker sobrevive se um asteroide bate aqui? Teoricamente, sim, né? Porque é feito para você entrar e ficar um ano totalmente independente, assim, né? Com filtro de ar e tal. Então, é feito para isso, para assim, suportar. Tem um cardápio, né? Tem o bunker que protege de cometa, o que protege de asteroide, depende de quanto guerra, você tem aí para investir. Desastres Mas climáticos. a questão que eu acho mais importante, que não se fala, é a guerra nuclear, que é uma coisa que está meio fora de controle. Sim. E que espero que as pessoas pensem um pouco a respeito, porque a gente está vivendo uma situação realmente muito perigosa, meio grave, meio fora de controle. Antigamente, os Estados Unidos e a União Soviética, né, a antiga União Soviética, conversavam, faziam acordos, mas agora a gente está numa situação em que a gente tem na Rússia, o maior arsenal é da Rússia e está na mão de um gangster, né? Doido. Um cara que e a Coreia do Norte também, que é outro. Está ameaçando aí. Antes era um tabu você falar em guerra nuclear. Agora eles estão falando todo dia. O Putin fala todo dia, né? Nós vamos mandar umas bombas aí para a Polônia. E o Trump mandou, né, fazer de novo os testes lá. Pois é. Eu acho que isso é pôquer. Eu acho que isso é porque ele joga muito. Ele né? joga. Eu acho que ele está falando, vou fazer. Não, então vamos negociar. Eu não sei, vamos ver, tomara. Esses bunkers, você falou, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, não são apenas de milionários. Mas claro que você tem que manter. É uma estrutura underground, e aí você tem tudo lá, inclusive comidas, mantimentos, não sei o quê, mas não deve ser barato, né? Também. Ou não? Você compra um pedaço de terra e... Não, tem dois casos, assim. Um é uma comunidade de bunkers que está sendo construída na Dakota do Sul, nos Estados Unidos. É super baratinho. Custa equivalente a 300 mil reais. Só que é vazio, você tem que colocar tudo, né? Mas a estrutura custa 300 mil reais. É uma coisa que se fala, pô, não está fora, né? Não está fora de jeito nenhum. E depois eu também descobri que no Brasil existem... é um dado um pouco já ultrapassado, não sei se... Porque essa construção de bunker
é um assunto meio sigiloso, assim, não se abre muito, né? Sim, claro. E no Brasil diz que tem 63, ou tinha 63 bunkers em 2020. Mas você sabe Não, de quem? cara. Não. Olha, eu sei, o único que mostrou a cara foi um cara de Santa Catarina que está fazendo sozinho. Então ele mostra ele cavando ali. Ah, ele tá fazendo? Ele e a mulher estão fazendo, eles têm meio que. Eles são fanáticos por filme de zumbi. Então eles acham que vai ter um ataque de zumbi. Ah, sei bom, lá. mas então isso que eu queria fazer uma pergunta para você, Eu não Dago. duvido de nada. As pessoas que fazem esses bunkers são pessoas realistas ou de uma personalidade mais assim que acha Paranoica. assim. isso, paranoica? Acho que mistura, né, cara? Acho que mistura. Porque assim, a gente viveu a realidade da pandemia, não foi nada bonita, e a discussão do nuclear é bastante séria. A Esse pandemia- cometa que a NASA não viu também é sério. Qualquer hora falam também que um alienígena vai mesmo fazer contato. Eu sei lá, agora zumbi, eu tava Agora, preferindo ainda achar que era uma brincadeira, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Filme de cinema, zumbi. É porque o americano tem Vai muito essa saber. coisa da Não, mas esse é paranoica, brasileiro. né? Aí esse é Esse é brasileiro, você brasileiro, falou. né? Mas Não, é não. porque eu estava nos Estados Unidos quando teve o Y2K. E aí diz que ia ferrar, que ia, na virada do século, né? Que ia ferrar tudo. Eu tinha amigos lá que compraram revólver, mantimentos, e que não saíram no Réveillon, porque achou que ia parar O bug do tudo. milênio, Ia né? ser o bug do milênio. Eu não saí em São Francisco, me diverti, não aconteceu nada. E já falaram que o mundo ia acabar também, né? Ah, toda hora vai acabar, né? todo, E né? você vê, na época da Covid, no fundo, todas as nossas casas viraram bunkers, né? A gente teve que se fechar, colocar. Teve uma onda de paranoia também, que também não foi tão justificada assim, né? Ah, eu era louca da Covid, gente. Eu acho que isso A minha mãe pegou fomentou forte. muito, né? Criar esse tipo de paranoia depois, né? Pode vir uma doença pior ainda. Sim, sim, que pode o tempo acontecer todo. se a gente não estiver preparado. Eu quero saber o que tem dentro desse bunker, porque a gente gosta de um pouquinho Mas aí de conforto, depende né? de, entendeu? O Elon fez bunker. Então. Não, o Elon Não, vai pra esses- Marte, né? O Elon vai pra Marte. Tem TV, tem internet. Tem a exposição de arte, tem alguns, né? Alguns bicicleta são. para pedalar, né? Tem Fala. piscina, eu vi alguns assim que são Piscina? absurdamente. Esse Piscina tá quanto? interna. Faça uma transferência agora. Manda um pix, né? É aquilo, Não, a gente assiste os filmes de zumbi, a gente acha que a gente vai ser o que tá fugindo. Não, gente, a gente vai ser o que tá lá no meio dos zumbis, tá? A gente tem que ser realista. E a gente dá risada aqui, mas é um tema pertinente, né? Isso realmente está sendo construído e quem sabe futuramente seja ainda mais, né? Tem gente no chat pedindo um bunker para se esconder do governo Lula. Vai cobrar imposto, calma. esse eu não quero deixa saber ir. que vai cobrar imposto. Vai, é Vai verdade. mandar o boleto. Primeira coisa. Esse eu quero ir, gente, porque eu não aguento mais. 4 anos, aí realmente a gente vai todo mundo para baixo da terra. Porque Meu que Deus. vai Você viu o ser? ministro da Previdência agora? Deu uma declaração? Disse que foi um erro, um ato falho, mas ele falou: vamos todos trocar a carteira de trabalho pelo Bolsa Família. Meu Deus. Pois é. De certa Ato falho forma. Então, Será? Freud Fica a explica, dúvida. né? O fim do mundo ainda não veio, mas os zumbis estão por aí já, né? A gente já Verdade. vê as pessoas, parece que cérebro lavado, assim. A questão dos Estados Unidos, por exemplo, com as drogas, né? Esse difícil. Também, Aqui também. Mas hoje aqui de manhã, também. vocês viram? Não. Eu tava chegando aqui, tinha um menino usando droga bem na porta aqui da Avenida Em Paulista. São Paulo ainda mais o crack e a cocaína. Eu vi, ele acho. tava, eu fiquei... Agora, esse fentanil deixa as pessoas contorcendo o corpo, É, completamente. horrível, né? Morrem de umas paradas cardíacas imediatas. É. Muita gente jovem nas ruas, né, ali a Filadélfia. Tanto que é um dos grandes problemas e lutas do Donald Trump com relação Sim, à sim. Venezuela. E a China também tá. Viu? A China que faria a pasta base desse Mas os Exatamente, traficantes são vítimas dos usuários. Então, pois é, vamos construir um bunker para eles, vai. Dago, e o tema da revista dessa semana, pode adiantar algo pra gente? Então, o tema dessa edição agora, eu me baseei numa revista Time, que todo ano elege as maiores invenções do ano que passou, né? Então, é basicamente isso. Então, aí vocês veem que o destaque da Time é esse robô / mordomo criado faxineiro. Né? Então, esse robô parece ser uma coisa muito do futuro, mas é para o ano que vem já. Já Quem tá sendo... criou?
São 3, 4. Parece que são várias empresas americanas. Não tem. Tem um Mas que ele ele está faz a fazendo. escala 6x1, esse aí? Esse daí está o dia inteiro à disposição. Não reclama, olha. Não reclama. Aquele filme O Homem Bicentenário se Exatamente. tornando realidade. Vocês é assistiram? mesmo. E já estão usando? E para quem é mais velho, como eu, era a Rose do desenho The Jetsons, né? Eu também, a que foi a Rose primeira. Jetsons. Total, a Rose é verdade. Mas essa série de robôs está sendo anunciada para o ano que vem. A $20 mil. Esse da capa é $20 mil. 20 mil E ele não está funcionando direito. Tem um vídeo, está incluído na matéria, um vídeo feito pelo Wall Street Journal, que mostra que ele tá precário ainda, porque ele precisa aprender a fazer as coisas. Né? Então, uma repórter pede para ele, me traz uma água da geladeira, ele demora 1 minuto, que ele se atrapalha tudo. E aí pede para ele, que mais também? Coloca a louça na máquina de lavar a louça. E ele demora 5 minutos, porque ele não consegue fechar a porta e tal. Então, eles avisaram, falaram, ele está aprendendo. Né? Mas isso é para muito rápido, para o ano que vem já está sendo colocado à venda, né? Olha lá, o Denis está aqui, ele está custando caro pra gente. Denis, tô achando. O Denis, ele ajuda a gente em tudo, né? Microfone, arruma estúdio, serve água, arruma pra gente as câmeras, o TP. Será que a gente vai trocar o Denis Não por sei, um a gente robô? tem que fazer um cálculo assim, botar Denis, robô, e aí depois a gente O Denis, decide. ele previu errado o Palmeiras, né? Então ele achou que o Palmeiras ia perder. Mas o Denis previu diverte errado. a gente, ele trouxe bolo. O Denis de é cenoura. maravilhoso, chega com bom humor. É. Essa coisa não consegue substituir. Não, nada como É igual ser humano. a inteligência artificial. Você viu essa semana que teve um adolescente que se matou porque estava namorando um chat GPT. E aí os pais estão processando, né, o chat. Gente, e aí eu vi uma reportagem falando, esse caso só mostra que o chat GPT não tem emoções, mas é claro que não tem. Então não... Eu duvido. Eu coloco isso tudo em dúvida. Você acha que tem? Eu acho que tudo que se fala, nunca vai chegar à altura da humana. Eu acho que em muitas coisas já ultrapassou. Sabe, a gente já está meio precisando repensar essas coisas, na minha opinião, né? Eu acho que muita gente não tem emoção. Né? Mas isso é verdade, temos muitos psicopatas, então, e cada vez coisa... mais isso é uma coisa engraçada. Você falou bem, os psicopatas diários são muitos. Diários, exatamente. Então fica essa coisa, eles nunca vão chegar. Já chegaram, eu acho que já chegaram. Eu tenho uma relação, eu já falei muito isso aqui, de parceria com o ChatGPT e com outros modelos de inteligência artificial, porque eu acho que é um presente, isso é maravilhoso, o que está acontecendo é maravilhoso. Se vai tirar meu emprego, vai depender de mim, de eu me adaptar, né? Porque ele já escreve melhor que eu não tenho dúvida, sabe? É muito mais rápido, pesquisa muito mais rápido. Eu né? não uso para escrever, eu escrevo, mas eu uso para revisão de texto, que antigamente Também, eu sempre pagava alguém, sabe? Porque é sempre bom ter uma segunda... Olhada. Então toda a coluna era um saco. Antes de eu mandar, revisão, né? eu pagava para o revisor para dar uma olhada. Agora eu ponho o meu texto ChatGPT e falo, corrija a gramática. Mais uma profissão que... Não, eu gastava dinheiro nas minhas colunas Sim. com revisor, porque agora a maioria das revistas não tem mais revisor, Não tem porque mais. por Chat causa do faz dinheiro. tudo. Aí eu tradução, parei, mas é tradução claro. também ficou muito né, mais Paula, fácil. da gente dar um colinho gostoso, quentinho, trocar uma ideia, chorar Isso não- e a pessoa isso se não emocionar tem. com a gente. Isso Será não que o tem. robô vai se emocionar também? Eu acho que- Só colocar a temperatura que ele fica quentinho também, dar um Já colinho. tá acontecendo. Posição de conchinha pra Imagina, gente chorar junto. Existe uma grande parte de pessoas que estão se envolvendo emocionalmente com a inteligência artificial, justamente como você falou, homens que não conseguem, que não têm sucesso na vida amorosa aqui na vida real, começam a se envolver emocionalmente justamente com a inteligência artificial. Então, eu acho que isso é inevitável. É inevitável. Tem um caso que eu escrevi faz tempo, inclusive, mostrava um rapaz que tem ele é todo desabilitado, assim, ele tem uma doença horrorosa, ele é um cara inteligente, emocionalmente normal, né, vamos dizer. Saudável.
Ele falava, o que vocês querem? Vocês querem que eu vá no bar arrumar uma mulher? Não vai acontecer isso. Então, ele tinha uma relação de namoro mesmo com um chat, com um modelo de inteligência artificial. E para ele falou, maravilhoso isso para mim. É sabe? aquele filme que é do Paul Thomas Anderson, Exatamente. Her. Se lembra que lá atrás, né? Muito é legal. engraçado como a cultura tem uma coisa de dizer o futuro. Esses geniais, diretores geniais. Isso foi um tempão. Estavam falando desse filme, o Wagner escrevendo sobre o Her aqui agora, uma aula sobre a interação com o IA. Sim. É mesmo, cara. Ai. Então vamos nos preparar, né? Porque cadê? A Carla tá me dizendo que tem um influenciador aqui no Brasil que exibe o dia a dia nas redes sociais com um robô. Ele chama Lucas Rangel. Alguém já tinha ouvido falar? Já. É esse, eu Ele não mostra o ouvi. dia a dia, dançando lá com o robô. Ó, tá em paz, sossegado. Parece que tá dançando aí, não tá? Mas assim, essas dificuldades que o Dagomir falou, que ele é um pouco lento e ele erra um pouco, é uma questão de tempo também para ele evoluir e com ficar certeza. assim. Mas é será muito que- prático. É? Uma Claro. Ai, claro. gente, eu não vou namorar robô, não. Não, mas nesse caso é para Serviço. funcionar como serviço, né? como Então, por exemplo, serviço. tô aqui trabalhando, deixei ele ativado lá em casa, ele já lavou tudo, passou tudo, limpou o chão, deu comida para os gatos. Eu vi uma E hamburgueria fez em Nova almoço. York. Tem uma hamburgueria em Nova York que é feita completamente com robôs. Ah, ele tempera a carne, faz o molde, tudo com braços robóticos. E faz em 15 segundos cada robô. Nossa, cada hambúrguer. ainda tem otimização de tempo, além de economia financeira, né? Que também está ligado, aliás, a otimização de tempo. Essa matéria das inovações tem outras invenções que são muito ligadas a isso. Não são exatamente robôs, né? Mas são muito ligadas. Uma delas, por exemplo, é uma casa um sistema que você coloca na casa em que ela se percebe, o sistema se percebe que está ficando muito quente, está se aproximando do incêndio, ele vai lançando água e espuma anti-incêndio e vai criando um perímetro de defesa. Legal. Então ele foi testado na Califórnia durante esses incêndios que teve agora Tem em Los todo Angeles. ano. E das 62 casas que testaram, só 2 queimaram. Então ela foi super aprovado, assim, né? Isso é maravilhoso, Eu né? tenho algo que veio à minha cabeça agora também, que eu tô ligada nas informações do Rio de Janeiro, claro, mas já imaginou os soldados robôs subindo o morro, sem por dúvida. exemplo? Porque Boa. Seria bom. Inclusive, Esse os é bom. traficantes usaram o quê? Aquele Mas aí drone. eu tô Sabia que eles achando- explodiram um policial com Robocop, drone? lembra do A gente Robocop? tá no Jogaram Exterminador do granada. Futuro. O Robocop vai ser... Não, isso eu acho bom, porque aí são vidas que não vão ser mortas, né? Dos policiais que não serão mortos, Mas só fica né? a questão se o STF vai permitir, né? Boa. boa. Mas aí o robô... E se os traficantes não vão usar também? É, e antes que a gente... Vamos usar antes, porque Pois eles é. têm acesso aos drones a tudo. Será que eles se ajoelham eles se ajoelham e pedem uma mulher em casamento? A Paulina vai casar agora. Paulinha, você não pode. Você trocaria seu marido por um robô? Não troco ele por nada. É que aí Viu? Ainda mais que o marido dela tá todo feliz. Ih, Dagô é mega palmeirense também. Parabéns. Viva os Claro. Falando palmeirenses. que hoje não é Halloween, é Hello Green. Que bonito vocês fizeram, hein? Foi lindo, cara. Legal. Foi lindo. Foi Mas é que duro, acho que a viu? Paula tá imaginando esse robô aqui ainda, né? Mas imagina um robô feito com uma pele muito parecida com o Sim, humano. sim, Tipo Exterminador do Futuro. É. Que você já coloca lá todas as características que você quer, que tudo, que não te enche a paciência. Mas Não, aí mas não o tem meu a mais- surpresa, porque eu acho que o que Você põe lá, encanta a quero que me faça gente no surpresa de outro vez em é o quando. fator surpresa. Cada vez que você namora uma pessoa, você casa, eu acho que o que mais encanta é aquilo que a gente não sabe como é que o outro vai agir. Entende? Essas diferenças, né? que unem muito. Mas ele tá, sei lá, quem sabe. Então cancela a compra do robô que a gente já fez pra Julie, deixa quieto. Dagô, valeu por hoje, viu? Pô, Suas eu que matérias são agradeço. sempre muito legais. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro Dagô vir aqui. não agita muito rede social? Agita? Sim, Como sim. Você tá lá no Instagram? Dagô, eu sigo. É Dagomir. Dagomir é o endereço. Aí, ó, tá na tela, pronto. Dagomir. Entre lá, o Dagô também manja muito de histórias em quadrinhos, é assim que fala? Histórias em quadrinhos. Sim, Você sim. curte muito. Sim, sim. Coloca uns cortes. Cultura pop em geral. Cultura pop em geral. Dagô é muito interessante, viu? Nós tivemos o prazer de participar de alguns programas apresentando Verdade, juntos aqui verdade. na casa. Me tornei ainda mais fã, mas as matérias do Dagô são todas muito especiais e diferentes na Revista Oeste. Seja um assinante da Revista Oeste,
tenha acesso a todo esse material também. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país: saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Facincani, Alex Miller, Letícia Beppler e Alfredo Loeblen. E o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender o mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segre e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. O final é sempre imprevisível. De segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade, com Geisiane Freitas, de segunda a sexta, às 4 da tarde. De segunda a sexta, o programa que deixa o filtro de lado e coloca a verdade em primeiro lugar. Análises afiadas e as notícias que realmente importam para você estão no Oeste Sem Filtro, a partir das 17h45 da tarde, sem meias palavras, com a transparência que você exige. Vamos voltar ao tema do Rio de Janeiro, que é um dos principais do país nesse momento, com certeza absoluta. Há muito que ser entendido. E a gente tem agora um entrevistado interessantíssimo, importantíssimo nessa discussão, ainda repercutindo a mega operação de terça-feira da polícia contra o Comando Vermelho. Oeste com Elas recebe Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio. Marcelo, bom dia, bem-vindo, obrigada pelo tempo por aqui conosco. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Então, gostaríamos de começar entendendo, procurador, qual o papel do Ministério Público diante de uma operação dessa dimensão? Veja, o Ministério Público é um órgão de persecução penal, né? Quer dizer, no sistema de justiça criminal, o trabalho da polícia é integrado com o do Ministério Público. A polícia busca provas, né, da prática de um crime, da autoria desse crime, e passa essas provas para o Ministério Público para que o Ministério Público possa processar os criminosos. Agora, além dessa função, o Ministério Público tem, por força do que dispõe a Constituição Federal, uma função de controle externo da atividade policial. Tá? Então, você veja, por exemplo, nessa questão da operação, né, que deixou muitos mortos, né? Eu não vou dizer aqui muitas vítimas, porque eu subscrevo as palavras do governador Cláudio Castro. Só teve 4 vítimas nessa operação. Os 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever. Os outros não são vítimas, são criminosos que receberam a polícia a bala, e quem recebe a polícia a bala morre. No Brasil, na França, na Polônia, em qualquer lugar do mundo. Tá? Quem recebe policial que vai lá cumprir mandado de prisão, o bandido que recebe esse policial a bala, em vez de se entregar, né, se ele se entrega, ele sai no camburão da polícia. Se ele atira na polícia, ele provavelmente vai terminar morto. Mas o Ministério Público está fiscalizando, digamos assim, esse trabalho de identificação dos mortos, né, daqueles que morreram nessa operação, né, um número de 120, acima de 120, e ele, então, está fazendo esse trabalho justamente para identificar. Né? Eu tenho absoluta convicção, né, de que vai se chegar, ao final desse trabalho, à conclusão de que todos aqueles ali eram criminosos, né, eram integrantes do Comando Vermelho,
e que morreram porque atiraram nos agentes policiais. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público está fiscalizando, né, lá no Instituto Médico Legal, esse trabalho de reconhecimento e identificação. Está demorando um pouco, porque tem bandido de outro estado, desde que a DPF 635 proibiu as operações policiais de forma regular, e nós ficamos 5 anos vivendo isso, né? Agora o Supremo recuou, em parte, né? Mas nós passamos 5 anos com as comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pelo crime organizado, sem serem incomodadas pela polícia, porque a polícia estava de mãos atadas, né? O resultado disso foi que vieram vários criminosos de outros estados, Amazonas, Pará, Bahia, vários estados, Minas Gerais, né? Porque essas comunidades se transformaram até certo ponto em porto seguro para esses criminosos. E aí o resultado é que desses 120 mortos, provavelmente algumas dezenas são criminosos de outros estados, e aí o sistema de identificação no Brasil é estadual, né? Cada estado tem o seu instituto de identificação, que já tivemos o Instituto Félix Pacheco aqui no Rio, hoje é o Detran que faz esse trabalho, e, enfim. E aí você tem que verificar, porque se ele é de outro estado, você não tem a ficha de identificação dele disponível aqui no Instituto, no órgão estadual de identificação, então o trabalho demora um pouco mais, né? Mas aí o Ministério Público está participando disso. O Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o Antônio José Campos Moreira, que é um profissional seríssimo, né? Seríssimo, ele está participando desse trabalho justamente para que a gente possa ter a certeza de que não houve inocentes ali mortos, né? Embora, veja, infelizmente, nas comunidades do Rio de Janeiro, quem já entrou numa favela do Rio sabe qual é a geografia de lá, né? Parece uma cidade medieval, né? Daquelas que a gente visita na Europa, né? Só que na Europa tem um monte de florzinha colorida, né? Tem vendedor de sabonete perfumado e tal, né? Tem um lugar turístico. Aqui não é, não, né? Mas são vielas, são ruas estreitas, é uma sobreposição de construções, um monte de gente, né? Uma densidade populacional enorme. Quando você faz uma operação num lugar desses, a chance de um dano colateral, de um inocente ser atingido, infelizmente, é muito grande. Só que dessa vez a polícia usou uma estratégia absolutamente brilhante. Ela empurrou os bandidos para o matagal, tá? Então, tirou daquela área de maior densidade populacional, morador não vai para o meio do mato, né? Vai fazer o que no meio do mato? Não tem padaria lá, não tem mercado, não tem farmácia. Então, foram os bandidos para lá, empurrados pela polícia, e lá é que se deu o confronto. De maneira que, dessa vez, né, nós tivemos, ao que tudo indica, 100% dos mortos, com exceção, obviamente, dos 4 policiais que tombaram, 100% dos mortos são bandidos. Procurador, bom dia. Como o senhor avalia o resultado dessa mega operação? O senhor avalia que foi um sucesso ou, caso não, o que poderia ter sido feito de diferente? Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem está empenhado na segurança pública, quem está empenhado em livrar essas comunidades, né, desses criminosos que oprimem a população, que obrigam a população a comprar gás com eles, a comprar serviço de telefonia com eles, internet com eles, em alguns lugares transporte alternativo com eles, a população explorada em alguns lugares tem que pagar taxa de proteção. Se não pagar taxa de proteção, é expulsa da residência, né? Eu conheço mais de um caso de pessoas que foram expulsas das suas residências pelo crime organizado. Eu conheço, no meu círculo de relações. Eu moro no coração da Zona Sul, né? Não moro nessas comunidades, mas conheço pessoas que moram. E conheço pelo menos 2 casos, pessoas do meu relacionamento pessoal, que tiveram que mudar em 24 horas, deixar suas casas, pessoas que não têm uma folga financeira, não têm muitos recursos, tiveram que sair, senão morriam, né? Então, para quem acha que é bom livrar a nossa população mais humilde, 3,5 milhões, 4 milhões de cariocas, de fluminenses, que vivem sob o jugo desses marginais, né? Para quem acha que é bom livrá-los disso, foi um sucesso. Agora, para quem tem pena deles, para quem acha
que o traficante é uma vítima, que o bandido é uma vítima da sociedade, né? Como infelizmente é o caso de várias autoridades do governo federal, aí a operação é um fracasso, é um massacre, é uma chacina, é uma coisa horrível. Nós temos visto as declarações aí ontem foi a ministra de não sei o quê, né, dos direitos humanos, né, que, até onde eu sei, não compareceu ao velório de nenhum dos 4 policiais, né, que deram a sua vida no exercício da função de proteger a sociedade, mas foi se solidarizar com os amigos e parentes dos criminosos mortos e deu uma declaração desse tipo. Foi uma coisa horrível, foi uma chacina, foi um massacre, foi uma tragédia, né? Quando morre criminoso, é uma tragédia para essa gente. Quando morre policial, aí ninguém liga, né? Então, do meu ponto de vista, foi um sucesso e espero que ocorram outras, né? Porque é preciso... isso é enxugar gelo. Não é enxugar gelo, não. Né? Isso é algo que tem que se repetir constantemente, né? Mas vão surgir outros criminosos. Mas eles têm que ser reprimidos, né? Na ausência de repressão, o Rio já teve 2 experiências de proibição da polícia de fazer operações contra crime organizado. Uma há mais de 3 décadas, no governo Leonel Brizola. O que aconteceu? Sem a polícia para atrapalhar, o traficante ganha muito mais dinheiro, lucra muito mais, vende muito mais droga. Hoje não é mais nem a venda de droga, como eu falei, né? A venda de droga virou secundária, é extorquir a população, é obrigar a população a comprar gás, luz, telefonia, internet, não é? Mas, de qualquer forma, sem a polícia para atrapalhar, o bandido ganha muito mais dinheiro, investe em fuzil, não é? Em armamento caro, pesado. Então, esse trabalho tem que ser constante, esse trabalho de asfixia, né? De atrapalhar os negócios. Não pode dar boa vida para o bandido. Né? E, em algum momento, a gente tem a esperança que isso vai acontecer, esse trabalho culminar na retomada do território, porque hoje esses territórios, né, nós estamos falando, em 2022, o relatório da inteligência da Polícia Civil, 1.413 comunidades. Hoje deve estar chegando perto de 1.900 comunidades. 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas que vivem em território onde o Estado brasileiro não tem mais soberania. Né? Acabou. O presidente gosta muito de falar de soberania, né? O atual presidente não tem mais soberania. Né? A lei, né? Não é que seja uma terra sem lei, tem lei. A lei é a lei do tráfico. Tem até tribunal, mas é o tribunal do tráfico. Né? Então, a polícia não pode abrir mão, o Estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão desse trabalho de repressão ao crime organizado, que é um trabalho de libertação dessas pessoas, como essas 2 que eu conheço, que vivem essa situação horrível de, em 24 horas, ter que sair de casa, sair da comunidade, sair do bairro, né, do jeito que puder, senão vai morrer. Procurador, bom dia. Eu sou do Rio também, moro na Zona Sul e eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que acontece, né? E como as pessoas nas comunidades, e principalmente nas comunidades mais longes, né? Do túnel para lá, o tipo de terrorismo que essa turma faz, né? Mas, procurador, como que o Ministério Público acompanha o uso de recursos públicos por ONGs e associações que atuam dentro das comunidades, mas que muitas vezes são infiltradas pelo crime? Nós tivemos um episódio que vocês devem se lembrar, né? Uma ONG que funciona dentro do Complexo da Maré. Para quem não é do Rio, o Complexo da Maré dessa vez não foi o alvo da operação, né? Foi o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. O Complexo da Maré é uma comunidade enorme, é um complexo, é um conjunto de comunidades, na verdade, de favelas, né? E que é dominado majoritariamente pelo Comando Vermelho, né? E funciona uma ONG dentro dessa... Nada funciona dentro do Complexo da Maré sem a anuência, sem a permissão do Comando Vermelho. Essa ONG, no início do atual governo federal, não vou lembrar o mês exatamente, mas ela lançou uma publicação, né, um relatório sobre os problemas de segurança pública no Complexo da Maré.
E aí o ministro da Justiça, né, que atualmente é ministro do Supremo, Flávio Dino, ele compareceu ao lançamento, entrou lá no Complexo da Maré, uma facilidade que deixou todo mundo de boca aberta, né? Porque normalmente se uma autoridade entra lá, tem uma boa chance de morrer, né? Mas ele foi muito bem recebido, com pompa e circunstância. E aí esse livro, essa revista, publicação, enfim, lançado por essa ONG, ele tem 80 páginas, 100 páginas, uma coisa assim, falando sobre o problema da segurança no Complexo da Maré. A palavra traficante não aparece em nenhuma das páginas. O problema do Complexo da Maré é a polícia. Essa é a conclusão do relatório. O traficante não é problema. O traficante nem existe no relatório, né? Curiosamente. O problema é a polícia. Aí o ministro pega este livro, faz questão de tirar uma foto com o livro na mão e dá a seguinte declaração: isso aqui é um trabalho muito importante e vai servir, o trabalho da ONG, né? O livro. Travou o procurador? Travou a nossa ligação um instantinho? Pronto. Voltou, procurador Rocha. Perdão, pode continuar, por favor. Então ele disse que o ministro da Justiça e Segurança Pública disse que essa publicação ia servir como guia para política de segurança pública do governo federal. Então, assim, você imagina, né? A referência é uma ONG que diz que o problema da segurança pública é a polícia, né? Não é o traficante não é nem mencionado, né? Então, é bastante complicado. Também o ministro Alexandre de Moraes falou que vai ao Rio de Janeiro agora, pessoalmente, que quer entender detalhes minuciosos da operação do governador Cláudio Castro. O Supremo Tribunal Federal deve ter papel de destaque nessa investigação. Há pedidos de políticos pedindo cassação ou até mesmo a prisão de Castro. E também uma CPI agora sendo aberta no Congresso para investigar o crime organizado, facções criminosas. A gente precisa chegar a uma decisão aqui no Brasil. Nós somos ou não somos uma democracia representativa? Porque se nós somos uma democracia representativa, quem tem que cuidar da segurança pública, quem tem que administrar a segurança pública, quem tem que decidir qual a melhor política pública, é o governador eleito pela população. Porque como ele é eleito, ele não é vitalício, em algum momento, no ano que vem, nesse caso, né, ele vai ter que prestar contas à população. Ou ele vai buscar a reeleição, ou se não pode mais buscar a reeleição, o partido dele vai lançar um candidato, como candidato da situação. Quem não gostou das escolhas dele vai lançar um candidato da oposição e a população vai dizer. Agora, se quem administra a segurança pública é um juiz, ou são 11 juízes vitalícios e não eleitos, o nome disso não é democracia representativa. Eu estava vendo o despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele intimou o governo do Estado a apresentar para ele, para a avaliação dele, os seus planos de ação, essa é a expressão dela, planos de ação na área de segurança pública. O que é isso? O Supremo, a revisora do governo do Estado, o Supremo quer saber qual é o plano de ação do governo do Estado para dizer se é bom ou ruim. Não, olha, esse aqui é ruim, o senhor não vai adotar isso, vai adotar outro, né? E depois ele vai pedir o que? O plano de ação do governo do Estado na área de educação, para decidir se vai ser esse ou se vai ser outro que o ministro prefira, na área de saúde, né? Na área de transporte, o que mais? Né? Quem é que administra o Estado? É o Poder Executivo, eleito pelo povo, governador eleito pelo povo? Ou são os juízes lá do Tribunal de Brasília, que nunca foram eleitos por ninguém? Veja, não estou defendendo de jeito nenhum que juiz seja eleito, não. Juiz não tem que ser eleito mesmo, mas a função de juiz não é escolher qual é o melhor plano de ação para reprimir a criminalidade. A função de juiz é aplicar a lei, né? Tem uma lei dizendo qual é o melhor plano de ação? Não, não tem lei, nem pode ter, não faz sentido, porque o melhor plano de ação do Rio pode não ser o melhor para o Acre, o melhor plano de ação para
combater a bandidagem durante o verão do Rio de Janeiro pode não ser o mesmo plano de ação que seja melhor para combater a bandidagem fora do verão. Né? Isso aí é o que a gente chama de poder discricionário, são escolhas que o administrador tem que fazer, que esse mês é uma, mês que vem pode ser outra. Isso não é função de juiz, isso não é função de tribunal, né? Isso é função do político que for, em última análise, do político, né? Porque o governador é um político eleito pelo povo. Então, ele assume a responsabilidade. A polícia é uma função técnica, a segurança pública deve ser exercida por técnicos, mas as decisões políticas têm que ser tomadas pelo governador. Tá? Então, você vai ter um governador eleito pela população que vai dizer, vamos com tudo, tá? Vamos reprimir com tudo. A população poderia ter eleito outro candidato. Nós tivemos outro candidato que dizia, não vamos com nada. Polícia não resolve, prender não resolve, operação policial não resolve. Teve esse candidato, perdeu. Então, democracia é isso. Democracia representativa é isso. Quando quem decide é juiz não eleito e vitalício, o nome é outro. Aí vocês podem escolher qual é o outro nome. Agora, democracia não é. Procurador, e a resposta do governo federal a essa ação que teve no Rio de Janeiro é justamente promover a PEC da segurança pública, na qual concentra todo o poder de fogo do Brasil todo nas mãos do governo federal. O senhor acredita que isso pode solucionar, ajudar a solucionar o problema da segurança pública, não só no Rio, mas no Brasil todo? Pelo amor de Deus, Deus nos livre de centralizar esse poder nas mãos desse governo. Esse governo traficante é vítima de usuário, né? Criminoso vítima da sociedade, eu ouço há décadas, né, esse discurso da esquerda. Agora, eu confesso que traficante vítima do usuário, essa nem eu esperava. Né? Então, vocês vejam que hoje a gente tem no Ministério da Justiça e Segurança Pública um senhor, né, que se orgulha de se considerar o pai da audiência de custódia. Com razão, ele é o pai da... Não sei se isso é razão para se orgulhar. Ele é o pai da audiência de custódia. Ele que implantou essa ideia no Brasil, que é o senhor Ricardo Lewandowski, né, quando ainda era ministro do Supremo. Bom, aí ele diz publicamente, né, ele comemora publicamente o fato de que mais de 40% dos criminosos presos em flagrante, vou repetir, em flagrante, são colocados em liberdade em 24 horas, graças à maravilhosa audiência de custódia, da qual ele se orgulha de ser o criador. Então, assim, como é que pode um ministro da Segurança Pública ter orgulho de um grande número de criminosos serem soltos? No mundo que eu consigo entender, um ministro da Segurança Pública deveria se orgulhar de um grande número de criminosos presos. Né? Olha na minha gestão, né? Olha quantos criminosos foram presos. Ele não, olha na minha gestão quantos criminosos foram soltos. Olha que coisa maravilhosa, diz ele. Não estamos sobrecarregando o sistema prisional, porque 40% vão para a rua. Né? Então faz assim, ministro, solta todo mundo. Aí vai sobrecarregar menos ainda o sistema prisional. Solta todo mundo que for preso em flagrante, depois vai lá em Bangu 1, 2, 3, 4, 5, abre as celas e solta todo mundo, que aí é melhor ainda. Então, como é que você pode imaginar um projeto de emenda constitucional que centraliza os poderes da segurança pública num governo como esse? Né? Mesmo que fosse um governo com as ideias certas, né? Esse governo tem todas as ideias erradas em matéria de segurança pública, começando pela ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade, que prender não resolve, repressão não resolve, etc, etc, etc. Mas mesmo que fosse um governo com as ideias certas, né, a política pública correta em termos de repressão ao crime é de descentralização. Você tem uma coordenação, é importante ter coordenação, mas é importante descentralizar. Né? Nos Estados Unidos, você tem centenas, se não milhares de polícias diferentes. Tem uma polícia federal, que é o FBI,
tem polícias estaduais, e tem polícias municipais, que são o forte, né? NYPD, né? O New York Police Department, é um departamento de polícia da cidade de Nova York, não é de Nova York. É o LAPD, né? Essas duas que eu citei são consideradas duas das melhores polícias do mundo. Departamento de Polícia de Los Angeles, né? Então, é o contrário. O caminho é a descentralização, com coordenação, com ajuda. Agora, você imagina esse governo, este senhor deu uma entrevista ontem, né? Cada entrevista dele é um sucesso. E ele diz assim: eu faço questão de dizer que o governo federal não teve nada a ver com essa operação do Rio de Janeiro. Provavelmente por isso que foi um sucesso, né? Olha que orgulho dele. Não temos nada a ver com isso, né? Como é que diz aquele outro? Me inclui fora disso, né? É isso. Logo vimos. Né? Então, assim... E ainda foi nem avisados nós fomos. Aí do lado dele está o diretor da Polícia Federal. Diz: não, a gente recebeu um aviso, sim. Que constrangedor, meu Deus do céu. Coisa horrorosa, né? Foi uma pataquada, né? O senhor falou sobre o LAPD e o New York PD, né? Eu estava em Nova York pré-Giuliani e depois do Giuliani, quando ele fez aquela tolerância zero. Mudou completamente. Isso, né? Foi uma loucura, foi uma outra Nova York, né? A gente precisaria fazer isso aqui no Brasil, né? Mas, procurador, o senhor acredita que o Rio de Janeiro se tornou um laboratório de fracasso das políticas de segurança por causa das políticas de segurança do PT e do PSOL? Eu acrescentaria o PDT aí, né? Porque lá atrás o laboratório começou com essa fabulosa experiência durante o governo Leonel Brizola de proibir a polícia de subir morro. A gente falava subir morro na época, né? E reprimir o tráfico, né? Essa ausência de repressão levou... Estamos falando da virada dos anos 80 para os anos 90, né? Ela levou... Eu estava começando no Ministério Público do Rio na época. E isso levou a o faturamento na época era cocaína, né? O grande negócio era a venda de cocaína. E o faturamento subiu, né? Claro, né? Não tem polícia para atrapalhar. E aí o que eles fizeram, os traficantes, né? Inteligentemente, do ponto de vista deles, né? Eles pegaram uma parte desse dinheiro e começaram a comprar fuzil. Não tinha fuzil no Rio antes. Não tinha fuzil. Né? O fuzil começa no final dos anos 80. O fuzil começa na mão do vagabundo, do bandido. Né? A polícia foi comprar o primeiro fuzil, a polícia do Rio, no ano 2000, se não me engano. Então, durante mais de 10 anos, o policial do Rio de Janeiro tentava enfrentar o traficante de fuzil, e o policial tentando enfrentá-lo com pistola, revólver, arma curta. Né? Por que isso? Porque fuzil é caro, minha gente. Fuzil é caro a beça. Né? Então, por que isso aconteceu? Porque eles aumentaram o faturamento graças à ausência de repressão da polícia. Quando você chega em 2020, novamente esse quadro se repete. Só que dessa vez é pior, né? Porque não é uma decisão do governador. Pelo menos o governador, a população, na eleição seguinte, falou: não, chega de PDT, né? Vamos votar em outro partido. Agora é uma decisão de um ministro supremo, do Fachin, né? Então, a polícia não pode subir, a polícia não pode entrar em comunidade por causa da pandemia. Até hoje eu queria saber que lei é essa, né? Porque a função do judiciário é aplicar a lei. Qual é a lei que diz que durante uma pandemia a repressão ao crime organizado vai ser suspensa, né? Essa lei não existe, né? Mas a lei virou um mero detalhe hoje no Brasil. E aí o ministro proíbe, né? O que acontece? Olha, vocês acabaram de mostrar a imagem, né? Aí, olha o número de fuzis apreendidos nessa operação. A polícia do Rio de Janeiro apreende todo ano um número assombroso de fuzis. Cada ano o número aumenta. Esse ano, nós estamos em outubro, mas, se não me engano, o total do ano passado já foi ultrapassado. Ano passado foram 700 e tanto, né? 700 e tanto só da polícia do Estado, que apreende. Né? Esse ano, esse total já foi ultrapassado. Né? Então, fuzil é uma coisa muito séria. Né?
você não encontra esse quadro em nenhum outro lugar do mundo, a não ser em situações de guerra. Não? Você não vê bandido de fuzil. Vocês sabem que eu já fui abordado 2 vezes por criminosos de fuzil? Uma vez, saindo da faculdade onde eu leciono, 2 camaradas de fuzil levaram o meu carro. E depois, já durante a DPF 635, eu levei uma dura de um traficante de fuzil. Eu parei numa rua, na Zona Norte, não estava dentro de comunidade nenhuma. Tá? Mas o sujeito me rendeu. Que absurdo. Me rendeu, ele mandou eu levantar a camisa para ver se eu estava armado. Daí eu falei que eu queria saber se seguindo por essa rua eu chego no shopping e tal. Aí ele falou, levanta a camisa. Eu levantei a camisa, ele viu que eu não estava armado, ficou, mas graças a Deus não pediu minha identificação, né? Só faltava isso. E aí falou, não, pode passar aqui e tal. Sabe, eu parei diante de uma obra da prefeitura, tinha um trator da prefeitura, funcionários da prefeitura com uniforme da prefeitura. Aí eu parei, porque eu não tinha entendido ainda se a rua estava interditada ou não, por causa da obra, ou se eu podia passar, porque era o caminho que eu teria que seguir. Né? E aí ele me abordou, tá indo para onde? Levanta a camisa. Aí eu tentei, né, demonstrar uma certa naturalidade. Falei, não, eu queria seguir, eu queria saber se seguindo aqui eu chego lá no shopping e tal. Aí ele, depois que eu levantei a camisa, depois que ele viu que eu estava desarmado, falou, não, pode seguir aqui, mas faz o seguinte, liga o pisca-alerta, né, que é para o bandido que está lá na outra ponta, né, saber que eu já passei pela vistoria, pela fiscalização da autoridade. A autoridade é ele. Né? Eu estava ali supervisionando a obra da prefeitura. Pensa nisso, gente. Né? Sim, supervisionar. já. É claro que a prefeitura fez um acordo com o tráfico para poder fazer a obra. O tráfico falou, vocês podem fazer a obra, mas nós vamos colocar um soldado nosso aqui para ver se está tudo certinho, quem entra, quem sai. Loucura. É um estado paralelo. Sim, É inacreditável. um estado paralelo. Começa assim E eu já não estava já. dentro de comunidade. Sim, não estava nem, que já também seria assustador, mas não estava nem dentro. Começa assim, já já o Rio de Janeiro, a cada esquina tem um soldado desse do crime. Exato, porque o Comando Vermelho, graças à DPF 635, nesses 5 anos, de 2020 até 2025, o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui, que foi alvo dessa operação, o território dele aumentou 25%. Então, ali eu estava no entorno, eu não estava dentro da comunidade, mas eu estava no entorno. Antes da DPF, o Comando Vermelho mandava, aliás, para ser exato, essa comunidade é de outra facção, mas a facção mandava dentro da comunidade. Hoje ela manda dentro da comunidade e mais X% de território ao redor da comunidade. E aí, é isso. Hoje nós vemos bairros do Rio de Janeiro, né? Bairros, não favela, bairro, que tem ruas com presença dia e noite de soldados, né, do tráfico vigiando. Tem prédio que eles põem cone na saída do prédio para o morador entrar e sair devagar para eles poderem vistoriar. Sabe aqueles cones? Aí Sim. você passa por dentro do cone, vai, e aí o traficante está ali. Quem é? Ah, morador, pode entrar e tal. Uma cidade que tem É as isso. belezas naturais que tem, destino turístico do mundo inteiro. Turistas já não sabem se vem, se não vem, né? A gente aqui dentro do próprio Brasil já fica na dúvida. E uma cidade que já foi considerada maravilhosa. E eu tenho uma curiosidade que é com relação aos fuzis. Até enquanto o senhor falava, fui ver quanto custava um fuzil, aproximadamente uns 15 mil reais no mínimo. Mas essa apreensão, só em uma foto ali, dizia que tinham 5 milhões de reais. Esses fuzis vão poder passar para a mão do bem, para a mão da polícia? Ou não, tem que ficar apreendidos e passar por todo um processo? Eles vão ficar apreendidos o tempo necessário para fazer perícia, né? E depois a polícia pode usar. Tá. E aí gostaria de saber, por fim, também, como o senhor rebate as críticas que a gente tem ouvido por aí nas ruas, discussõezinhas entre famílias, amigos, em rodas comuns, críticas de que os bandidos de verdade estão em Brasília, na Faria Lima, em São Paulo, de que os criminosos são vítimas da sociedade, até mesmo o presidente falou, como o senhor ressaltou, aquele absurdo de que traficantes são vítimas de usuários. Bom, a primeira parte de que os bandidos de verdade estão em Brasília, eu não tenho, não sei, eu acho que eu não vou refutar, não, sabe? Eu acho que essa parte eu vou ser obrigado a concordar. Agora, que esses criminosos são vítimas da sociedade, isso é uma piada, né? As vítimas são os moradores, né?
Eu tenho processo, pelo amor de Deus, em que um menino de 18 anos mora numa comunidade dominada pelo terceiro comando. O terceiro comando é a segunda facção aqui. Tá. Aí ele vai visitar o pai. O pai mora numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho diz assim, como o menino é estudante trabalhador, não tem nada a ver com tráfico, nem o pai. Aí o Comando Vermelho diz, como ousa um morador de uma comunidade dominada pelos nossos inimigos pisar aqui? Vai morrer. Arrancam o menino da sala, ele estava vendo futebol com o pai. Arrancam o menino, quando a mãe dele estava grávida, o pai foi embora, então ele só foi estabelecer contato com o pai com 18 anos, né? E aí ele estava visitando o pai, era um domingo, vendo futebol na televisão. Eles arrancaram o menino da sala, chamaram todo mundo para a praça ali principal da comunidade, inclusive o pai. Amarraram a boca do menino no cano de descarga do automóvel e ficaram dando volta até o menino morrer. Né? Isso é demonstração de poder. Né? Quem mora na comunidade dominada pelos nossos inimigos não pode pisar aqui, mesmo que não tenha nada a ver com tráfico. Né? Um outro processo, eles mataram a menina de 16 anos na frente da irmãzinha de 8 anos. Foi torturada e executada. Por quê? Qual o crime dela? Aparentemente, ela namorava um rapaz que supostamente seria integrante de uma facção rival. Ela foi executada na frente da irmã. Né? Aliás, para mim, o surpreendente dessa história foi não terem matado a criança também. Né? Pelo menos isso. Então, esse é o nível de barbaridade ao qual essa população... São 3,5 milhões de cariocas e fluminenses, gente. Né? Aí você vai chamar esses caras de vítima? Ah, pelo amor de Deus. Toda essa população, na verdade, que é refém dos criminosos no Rio de Janeiro, e há tanto tempo, bem sabemos, nunca tínhamos visto uma operação como essa indo de frente à altura ali, pau a pau, então, para tentar conter um pouco, mandar um recado que fosse para esses bandidos que ultrapassam qualquer limite de violência. Deixa eu agradecer aqui o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que tem um Instagram, uma rede social bastante interessante. Está lá, Marcelo Rocha Monteiro. Se você quiser, siga também. Ele posta conteúdos interessantes sobre tudo o que faz, trabalha e dá as opiniões. Muitos elogios aqui no chat com relação a essa entrevista. Obrigada, viu, Procurador? Boa sorte nos trabalhos. Volte aqui outras vezes, caso queira. Microfone aberto para o senhor. Paula Camacho, estamos de volta. Hoje a gente está aqui no clima, vamos falar de cinema, um pouquinho de Halloween. Não é todo mundo que gosta, mas não é só o 31 de outubro comemorado nesse sentido. Né? Não, também hoje é dia da reforma protestante. Vi diversas mensagens aqui, então um beijo para os protestantes que estão aqui no chat. E vamos comemorar também, né? Vamos, né? Aqui no chat estão falando, aqui o DJ Maurição falou, eu gostei, meninas, vocês estão todas muito lindas de Halloween. É só uma brincadeirinha, viu, pessoal? Não precisa levar muito a sério, só pra gente também relaxar um pouquinho, senão a gente tá sempre pegando pesado, falando notícias que já são bem sérias, é só um relax, um tempinho. E falando em dar um tempinho e dar um relax, Lucas Filmes aqui com a gente hoje. Eu falo Lucas Filmes, que é o nome do seu canal no YouTube, já virou seu nome. Chama Lucas Filmes, assim, Lucas então tá tudo Nascimento, certo. Né? Já acostumou. Tudo bom, gente? Hoje é muito legal estar aqui com vocês falando sobre Halloween, filmes de terror, né? A gente tem uma realidade, na verdade, né? Porque raramente o Halloween cai numa sexta, né? Que, tipo, dia de estreia, dia de lançamento. Já pensou se fosse sexta-feira 13? Nossa, já pensou? E que é meio que o inverso. E ainda 13, esse número. Então. Esse é o conjunto total do terror. Tem uma estreia que tá chegando no cinema agora, né? De terror, que é uma proposta muito bizarra. Eu nunca tinha visto um filme assim. Ele chama Bom Menino. E ele é um filme de terror de casa mal assombrada, só que ele é protagonizado por um cachorro. E não é um cachorro assim... A gente tá tendo algumas imagens aí, Bom né? Menino, tava jogando já pra ver aqui. Ele não é um cachorro digital, não é um cachorro treinado, ele é literalmente um cachorro real, é o cachorro do diretor, né? Olha. Que usou o próprio cachorro, ele e a esposa fizeram o filme juntos, num período de 400 dias, porque, de fato, eles tiveram que treinar o cachorro, ensinar ele como se comportar nas câmeras, fazer o foco. Olha, bonitinho. Então, é um filme de 1h15, ele é super curto, ele é praticamente um experimento, mas você fica, né, imediatamente torcendo pelo cachorro, porque ele é muito carismático, mesmo não sendo treinado. Não é tipo aqueles cachorros de boca digital, né? Igual o Scooby-Doo, por exemplo, né? Que teve. Então, essa muito é uma robótico. dica. É uma dica muito legal. Tá no cinema agora também, assisti. Mas ele te levou até o fim?
Sim, ele... A casa é mal assombrada, é isso? É a história sobre um cara que vai com um cachorro na casa antiga do avô, no meio da floresta, né? A ambientação clássica de terror. Cenário já. E o diretor, ele conta que ele teve essa ideia porque ele pensou, às vezes a gente vê o cachorro, né? Olhando pro nada, latindo pro nada. Ele falou, e se fosse algo que ele tava... Espírito. Isso, E vale a pena lembrar que good boy é quando você tem um cachorrinho americano, fica good boy, good boy. Faz alguma coisa. Imagina que depois de toda a tomada, ele fala, good boy, algo assim, né? Mas é um filme divertido, né? Pela ideia, pela proposta dele também. Acho que uma dica interessante ver no cinema. A Paula falou que assistiu um também de terror. Exato, Qual que é, Paula? Assisti um que chama A Hora do Mal. Sim. É muito interessante que logo no começo do filme relata que sumiram 17 crianças e é a partir daí que já desenrola o que aconteceu. É muito interessante e tem um plot twist, né? Sim, né? O 2025 foi um ano muito bom para terror e o A Hora do Mal, que a Paula trouxe aqui, é um filme muito interessante porque ele mistura, né, esse elemento do terror. Eu não vou entregar sobre o que é, né? Por que as crianças desaparecem. Mas é um filme que mistura bem o terror com o drama, né? Porque você vê a perspectiva dos adultos, né? Dos pais, dos professores que tentam entender por que as crianças desapareceram. É um filme muito legal também, ele é muito surpreendente, ele... Tem um final que, né, uma reviravolta muito grande, com uma atriz muito boa também. Ele tá no streaming da HBO Max, né? Ele chegou nos cinemas em agosto, se não me engano. Fez muito sucesso, né? Tanto de crítica e de bilheteria. E, como a Paula mencionou, acho que vale muito a pena dar uma assistida também. E falando também em streaming, série, né? Tá acontecendo agora a série do It, né? O It Bem-vindos a Derry, que é do universo do Stephen King, né? Do palhaço Pennywise. A gente assisti o It, o antigo, né? Pela primeira vez. Sim. Eu assisti, eu era muito nova. E eu fiquei traumatizada em ir no banheiro sozinha. Eu não conseguia. Eu olhava o ralo e falava assim, meu Deus do céu. Eu ficava morrendo. Vai sair uma bexiga do ralo. Da época do Linda Blair, O Exorcista e Poltergeist, que marcaram a minha geração. E Jason, né? Ainda existe o Jason? Então, Júlia, faz acho que uns 15 anos que não tem um filme do Jason, viu? desde 2009. É a geração, precisava ter um novo do Jason, então. Era horrível, era sempre, ele estava acampando em algum lugar, numa cabine, aparecia o Jason. Aquilo era horroroso. Ai, credo. Eles estão desenvolvendo uma série do Jason, na verdade, sobre a mãe dele, né? Sobre a Pamela Voorhees, né? Porque... não tem um filme novo de Jason por conta de problemas na justiça, basicamente. Direito autoral, porque tem uma pessoa que criou o Jason, tem uma pessoa que criou a franquia Sexta-feira 13, e aí nunca mais saiu um filme por conta disso, É uma pena, porque eu gosto do Jason também. Eu sou mais fã do Fred Tirem Krueger, as motosserras da sala nessa briga. Exato. Jason aterrorizou muita gente da minha geração, mas nada como O Exorcista, meu Deus. Nossa, e não tem um terror aí que é justamente de Halloween? Até o cara usa um macacão que ficou famoso. Acho que o Halloween é o Jason. Chama Halloween? Não, porque o Friday... é verdade, é o Friday the 13th e Halloween é o Michael Myers, que tem aquela máscara branca. Isso, Tá todo mundo indo numa festa de Halloween que não dá muito certo, ninguém consegue sair. Essa é uma franquia muito longa também, né? Começou em 78, longa, né? Agora o último foi de 2021, se eu não me engano, né? Muitos filmes do Michael Myers. E apesar da gente não ter, né, filmes novos do Jason e do Fred, tá tendo muito relançamento agora nos cinemas, né? E o Halloween pegou essa vibe porque tem um festival muito bacana aqui em São Paulo, acho que é no Cine System do Belas Artes, são 70 filmes de terror, né? Que vão desde clássicos, que nem Drácula, Frankenstein, Lobisomem, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, até filmes mais modernos, contemporâneos. Fica a recomendação também. Todo dia tem uma seleção grande de filmes. Exorcista tá lá também, né? Exorcista não tem como fugir, né? Aqui a gente tem um pouquinho aí. O Tubarão, do Spielberg, que também voltou. A Noiva Cadáver. Noiva Cadáver, bonitinho. Tubarão que eu comentei. Ela é meio azul, por isso que eu falei. Entendi. Porque a Paula chamou a Júlia de Noiva Cadáver hoje, viu? Não, mas eu parecia muito. Quando meu cabelo era preto e eu era um pouco mais magra, eu me chamava parecia. de Noiva Cadáver. Hoje ela tá de besouro azul. É a noiva do besouro azul. A noiva do besouro azul. A A Paula tá de Mortícia. Com... Eu acho que ela tá mais pra Viúva Negra, não tá? Com cara daquelas mulheres que já mataram 18 maridos, e aí ficou com os brilhantes todos. Tudo pelas joias, pelo dinheiro. E eu tô de uma simples Mortícia Adams aqui. Já tá bom. A Saranha chamou atenção aqui hoje, né? Também pequenininha, né? Ninguém vê. A Netflix também tem séries muito boas de terror, né? Eu acho. Tava vendo a Wandinha falando em Família Adams aí. Tem umas antigas, tem um pouco mais da casa. Tem umas boas lá. Falando em Netflix, né? O Frankenstein vai ter uma versão nova do Guillermo del
Del Toro na Netflix, dia 7 de novembro. Legal. Ele passou nos cinemas, tem algumas sessões dele, eu assisti. Eu gostei muito, acho que é uma adaptação bem interessante, né? Ele muda alguns elementos, mas é o filme que o Guillermo Del Toro, né, sempre quis fazer a vida inteira. Ele não vai muito pro lado do terror, é uma coisa mais dramática, né? O ponto de vista da criatura que é vivida pelo Jacob Elordi. Mas é uma boa dica. Chega na Netflix semana que vem também, muitas coisas para conferir. Paula, se você quiser, eu te protejo de todo mal. E proteger a Julie eu não, né? Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!